Bem-vindos, seres de luz. Bem-vindo todo mundo que está chegando agora. Fê. Nesse início de live eu sempre dou uns 5 minutinhos, 3 minutinhos para as pessoas irem chegando, para a gente se conectando. Daqui a pouco a Cíntia já chegou aqui. Já ela pede solicitação para participar. E a gente vai fazer um pequeno ritual, né? Como todas as lives, independente do tema e do assunto que a gente aborda, porque todos os assuntos são de luz, são sobre a vida e sobre uma expansão de consciência e uma forma da gente tentar seguir essa jornada de forma mais equilibrada, mais plena, mais feliz. Então a gente vai fazer um ritual de conexão e elevação energética bem simples. Eu vou guiar vocês, 5 minutos, como respiração consciente, com uma música de fundo que traz a gente pra dentro, que inspira. Eu só vou esperar mais 2 minutinhos. Enquanto isso, pessoal, vai se organizando também, 2 minutinhos até todo mundo entrar. Vão procurando, né? Fecha a porta do quarto, escolhe um ambiente minimamente reservado para que você possa pelo menos fazer esse momento de conexão com mais intimidade, com mais consciência. Oi, Pati linda, muita gente chegando aí. Hoje vai ser uma live, não tem como falar que não é sobre a vida mais do que tudo, porque falar de nenéns, amamentação, gestação, maternidade, é falar de vida, né? Mais do que tudo, da forma mais pura da vida que existe. E é muito importante esse início da vida, esse início do contato mãe e filho, esse início do contato da mãe com o mundo, nesse novo momento dela, enfim. Então vão se aconchegando aí, vão se posicionando numa postura confortável, mas porém que te represente, que te deixe centrado, né? Centrado. Homens são muito bem-vindos. Quantos homens também ficam aí fazendo nessa... Pera, deixa eu só ver se a Cíntia aqui já pediu autorização pra gente entrar. A gente vai ter uma convidada muito especial, gente. A Cíntia, que vai hoje fazer essa live comigo. Ela é enfermeira obstétrica, mãe de 3 filhos, consultora de amamentação. Basicamente é uma consulta de graça que a gente vai ter aqui. O prazer e a honra de ter esse ser de luz que eu conheci em uma consulta com ela na minha 2ª gestação agora. Enfim, já entramos nisso. Vamos primeiro se conectar pra gente entrar nessa egrégora, nessa energia de forma mais leve, de forma mais livre, de forma mais aberta. Então, momento de ritual. Quem tem elementos e gosta de usar elementos como eu, vou começar com o Pomander. Esse é um Pomanderzinho da Márcia, quem não conhece, eu estou usando a linha nova do Ayurveda. Esse é o Vata, né? Porque esse é o meu dosha predominante. Eu falo que eu realmente trabalho com a união de várias ferramentas porque vejo o divino manifestado em tudo. E tudo que a gente puder usar a nosso favor é bem-vindo. Oi, todo mundo que está chegando aí. Já coloquei aqui 72 nomes de Deus. Música, Pomander, cristais, para trazer essa energia mais e mais pra gente. Então vem chegando, vou mostrando para vocês os elementos que eu vou colocar aqui para nossa reunião. Um Merkabazinho de quartzo rosa. Vem chegando. A gente vai fazer um ritual agora de elevação e conexão energética. Já deu 5 minutos, então a gente vai iniciar. Só tô tirando os cristais. Eu vou fazer uma respiração onde eu vou guiar vocês, tá? Uma respiração, então eu vou explicar primeiro e a gente faz junto. Quem me acompanha faz tempo já sabe. A gente vai fazer 3 respirações, então são 3 ciclos de uma respiração consciente, onde a gente, na inspiração, a gente vai inspirar e vai mentalizar. Se não conseguir mentalizar ainda, tudo bem. Só vai inspirar e expirar no tempo que eu falar. Se for possível para você, inspira e eleva a energia lá da base para o topo e na expiração do topo para a base. A gente vai fazer isso juntos 3 vezes, tá? Hoje é o dia do azul, domingo, por isso que eu tô de azul. Então quem quiser também sai correndo agora, anda, pega uma blusa, um chale, qualquer coisa azul. Dia do poder divino, né? Dia de materializar. Daya linda tá aí também. Só de vez em quando eu bato o olho aqui e vejo alguém muito que eu troco muita ideia, que é muito friends. Todos bem-vindos. Então vamos lá, Cíntia, vamos junto. Deixa eu chamar a Cíntia, vamos fazer a Cíntia estar junto com a gente aqui nesse ritual, pera aí.
Calma lá. Bom, Cíntia, peraí, aguenta aí. Vamos fazer o ritual junto de respiração e eu já autorizo pra você entrar aqui, tá? Então vamos lá, se posiciona. Pode ser deitado também. O importante, se possível, é que a sua coluna esteja reta. Vai que tem mães muito grávidas aí, meu, pega logo, se deita, usa o apoio de almofada. Eu tô usando também um apoio de almofada. Não deixa que seu corpo seja um obstáculo, né, nesse momento. Deixa que ele seja um veículo. Então, não se preocupa em ficar lá naquela posição perfeita. E sim, pelo menos tá com a coluna liberada para que os nossos principais pontos de energia ficam livres. Então, o barulho da música vocês estão ouvindo? Pode aumentar um pouquinho ou minha voz? Me dá um feedback. A gente vive nessa troca aqui. Vou deixar a música aqui para ajudar a gente, tá? Primeiro elimina todo o ar pela boca. Aproveita que você não tá fazendo uma live aqui para todo mundo, que você tá sozinho provavelmente. Então faz barulho, libera o som, se permite. Vai primeiro sintonizando, mandando embora o que não pertence ao agora. Se precisar fazer algum movimento no corpo, faz, libera. Espreguiça. Vem se conectando. E vem se preparar para a gente iniciar o primeiro ciclo de respiração consciente. Então a gente primeiro expira, elimina todo o ar residual do pulmão pela boca. Inspira, traz a consciência lá para a base da coluna e vem subindo em 3 tempos. Inspira em 1, 2, 3. Permanece um pouquinho com a retenção no ar, a retenção dos ares no pulmão. Expira em 3, 2, 1. Se for possível para você, vamos fazer a inspiração e a expiração através das narinas apenas. Então, mais uma vez, inspira, se inspira. 1 pelas narinas, 2, 3. Traz aqui para cima para elevação total, libera. Expira pelas narinas em 3, 2, 1. O último ciclo agora, eliminando, abandonando tudo que não pertence a esse momento, não, evitando criar qualquer expectativa sobre o tema que vai ser abordado, abrindo espaço, liberando todas as energias. Vamos lá, inspira, traz a energia lá da base, inspira em 1, 2, 3, permanece no agora. 3, 2, 1. Mantém os olhos fechados, se possível. Ignora qualquer barulho externo, seja dos cachorros, dos filhos, da nossa própria mente que não para um minuto. Se percebe. E aos poucos vem voltando. Espreguiça de novo, abre os olhos. Veja como tudo está mais claro. Com apenas 2 minutos de conexão. Vou trazer agora a Cíntia aqui para nossa live maravilhosa. Vou abaixar agora a música para que a gente possa focar nessa live maravilhosa sobre vida, sobre maternidade. E amamentação é o foco principal. Bem-vinda, Cíntia amada. Que gostoso. Muito feliz que você está aqui com a gente hoje, por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, e estar aqui disposta a compartilhar com todas as mães, tentantes, aspirantes e qualquer ser humano, né? Porque a gente vai falar sobre vida, sobre relacionamento, e eu acho que isso é sempre válido para qualquer situação e para qualquer ser humano. Com certeza. Se a mulher não for passar por essa experiência, com certeza ela vai estar ao lado de alguém que vai passar ou que já passou. Então a gente está falando de vida mesmo, né? Ninguém vai passar por essa vida sem ter um contato com isso. Né? E não deveria, pelo menos, né? Porque a gente já sabe, principalmente quem trabalha com energia e espiritualidade, já entendeu que não existe caminhar sozinho, que a própria jornada da vida ela é individual e, enfim,
Mas quando ela é compartilhada e a gente tem aí uma rede de apoio, a experiência se transforma, né? Então também a gente saber dessa importância de ter pessoas à nossa volta, da gente pedir ajuda, ter um apoio, é essencial. Então, gente, só para quem não Quando conhece a ainda gente fala em... assim, fala, meu amor. Isso. Não, eu ia falar, quando a gente fala de amamentação, rede de apoio é tudo para a amamentação dar certo. Então, ter ao lado pessoas que compartilham, né, que acreditam na amamentação faz toda a diferença. Assim como ter ao lado alguém que acha que isso não é tão importante assim, pode acabar influenciando muito essa mulher também. Porque ela está num momento muito vulnerável, né? Muito sensível, a gente vai falar disso também. Bom, gente, mas só para vocês, quem não conhece a Cíntia ainda, a Cíntia é enfermeira obstétrica ou obstetra que fala? Os dois são corretos. Os dois são corretos. A gente fala mais obstétrica. Obstetra, consultora de amamentação e mãe de 3. E um ser de luz maravilhoso que eu tive a honra de conhecer e de receber uma consultoria. E que fez toda a diferença para mim nesse segundo filho, apesar, né, de eu ter amamentado a Olivia por 8 meses e achei que foi relativamente tranquilo. Quando eu tive a consulta, eu percebi o quão diferente pode ser e como é importante a gente ter todo esse outro conhecimento. Então, gente, essa é a Cíntia maravilhosa. A gente hoje vai falar sobre esses temas e a gente vai falar um pouquinho, né, mais sobre livre demanda, pega correta, o papel da laser terapia. Gente, eu nem sabia que existia laser terapia até o meu grupo de mães falar de uma luzinha vermelha e sei lá o quê. E aí a gente descobriu que tem e é maravilhoso, mas tem que saber como usar, não deixar isso virar uma bengala para você. A Cíntia vai falar mais profundamente disso do que eu. Também confusão de bico artificial, chupeta, mamadeira, essas coisas. Porque dá muito o que falar, né? Isso aí é uma super polêmica e, enfim. Benefício mãe e bebê, bebê real versus bebê sonhando, desmame gentil e o que esperar na primeira semana. Bastante coisa. Vamos ver se a gente consegue falar sobre tudo, senão a gente depois faz uma outra live maravilhosa e a gente vai responder depois perguntas específicas lá no Insta do Sá da Luz, uns 10, 15 minutinhos. Então, no final da live, a gente vai para lá. Legal. Cuca tá falando que tá pausando um pouquinho. Para mim, a internet tá super fluindo. Não sei se é a Pra sua mim, aí. tá travando. Tá. Bom, antes da gente começar na pauta específica, eu queria só falar uma coisa que eu acho muito importante, porque falar de maternidade, falar de qualquer assunto que envolve a mulher e maternidade, principalmente nesse momento, eu acho muito delicado, porque existe muito julgamento, existe muito hoje em dia, né? Todo mundo quer dar palpite na vida dos outros, principalmente com mídias sociais. As pessoas ficam julgando muito. Então, quem é contra o bico artificial pega e julga totalmente, tem uma posição meio, às vezes, dura demais, sem ter um conhecimento de causa, e não sobre o bico, mas sobre a vida daquela mãe. Porque a mãe não é só a mãe que está amamentando, ela provavelmente é mulher, ela é trabalhadora, ela tem outras mil facetas, né? Que é muito, eu acho que é muito raso a gente julgar uma mãe, ou enfim, quem estiver nesse papel, por uma situação isolada. Então, eu acho que tudo que a gente for falar aqui hoje é sobre o conhecimento que a Cíntia tem, científico, de experiência também, mas assim, a gente quer que leve isso com leveza, né? Entender que se isso não for possível para você, tá tudo bem, que se isso não foi possível antes numa outra gestação, também tá tudo bem, sem ter um peso, né? A gente só tá querendo trazer conhecimento. Sim, o intuito é ajudar quem tá nesse caminho, às vezes com uma pequena orientação vai se beneficiar, mas nunca julgar de maneira nenhuma. Eu acho que falta muito acolhimento e menos julgamento. Eu mesmo recebo um monte de mensagens via direct, não sei o quê. Basta eu postar uma foto da Aurora de chupeta que eu recebo um monte de mensagens, Teca, e o seu neném, por que você não tá dando peito? E assim, a pessoa não sabe de todo o histórico. Eu dou peito, eu dou livre demanda, numa situação específica, enfim. Então, gente, mais calma, mais amor para a mamãe que acabou de passar por uma série, um batalhão de hormônios, de desafios, né? Acho que tem que ter mais amor, mais acolhimento nesse momento. Enfim. Com certeza. É usar da informação, né, científica, mas a mulher vai fazer o que o coração dela mandar.
E, de repente, ela dando a chupeta, mas sabendo dos riscos, ela vai estar atenta a qualquer sinal de confusão de bico, né? Sim. Então, acho que existe o ideal e o possível. E dentro da vida, a gente vai fazer o nosso melhor. Então, é sempre o melhor que a Cíntia pode fazer. Não importa qual é o melhor da Teca. Eu não vou me comparar com a Teca, né? Eu vou É me isso aí. comparar com a mesma, né? Perfeito. Qual que você acha que pode ser o primeiro? Gente, alguém aí quer falar qual o primeiro assunto que vocês querem? Livre demanda? Ou tem uma ordem que você acha mais legal? Cíntia, a Ah, gente fala. eu acho que a gente começaria pela livre demanda, porque eu acho que é o que pega, né? É o que a gente fala, não, eu amamento, mas livre demanda, Deus me livre. De jeito nenhum. Imagina o bebê mamar a cada 30 minutos, né? Então, assim, a gente confunde um pouquinho ó, o que é de fato a livre demanda. Eu Então, a minha achava que era isso, tá essa muito ruim. doideira ali. É meu O quê? celular? Minha luz tá muito ruim pra mim. Vocês estão me vendo bem? Eu tô te vendo super bem, mas tá um pouco embaçado. Talvez limpa no Ah, próprio celular. Faz assim na câmerazinha. Às vezes é isso, eu acabei de fazer no meu. grande chance. Pode ser, é. Deixa eu ver. É, melhorou um pouquinho. Mas tá bom, eu tô te vendo perfeito. Vou pegar o estômago de bebê aqui. Eba! Gente, isso fez toda a diferença do mundo. Foi quando a Cíntia trouxe esses elementos reais, porque a gente não tem noção qual é Fala o tamanho, né? é. A gente começa falando da livre demanda pensando no estômagozinho de um recém-nascido. Então, gente, é isso, né? Volume de colostro é de 2 a 20 ml. É um nada. É um nada. E daí você fala para esse bebê assim, só daqui 3 horas. Porque, né? Eu resolvi que a gente come a cada 3 horas. Ou ler Então, um livro, né? Crianças francesas não fazem manha, sei lá, aquele livro das francesas que fala que em 30 dias o neném tá fazendo 10 mil horas de intervalo e que deixa o neném chorar e sei lá o quê. pois é. E hoje a gente sabe tanto sobre o estresse tóxico, né? O mal que deixar chorar desamparado. Lógico que assim, os bebês choram, fato, né? Mas os bebês choram acolhidos. Eles choram com as necessidades atendidas. E sim, eles choram. Outra coisa é deixar chorar, né? Uma criança que não faz a menor ideia do porquê desse abandono. Então, o bebê pode chorar, porque faz parte, mas ele nunca pode se sentir desamparado, né? Senão, os hormônios e o que vai produzir internamente para o bebê é algo que a gente já sabe que é maléfico, né? A gente chama de estresse tóxico. Então, de maneira nenhuma, deixar o bebê chorando por chorar e sem ser atendido. Ô, E aí, Cíntia, só uma coisa, antes da gente falar da livre demanda, eu acho essencial você trazer esse negócio que mostra o tamanho do estômago do neném e o porquê, enfim, da livre demanda e o que é de fato a livre demanda, né? Que a gente tem um conceito, eu pelo menos tinha um conceito totalmente equivocado. Primeira coisa, tô vendo aqui a Miriam pedindo para salvar a live. Miriam, adoraria salvar a live, mas quando a gente faz uma live compartilhada, não tem como salvar, se não me engano. Então, pelo menos as últimas vezes que eu tive convidados, a gente não conseguiu salvar. Então, aproveitem quem está aqui agora, tá? Porque, infelizmente, eu acho que não é possível salvar. Mas, outra coisa só que eu acho, Cintia, antes da gente falar da livre demanda, é assim, sobre talvez falar sobre a importância da amamentação. Porque tem mães que ou porque já tiveram um registro de amamentação num outro filho meio traumático, porque não tinha essa informação, então não tinha uma rede de apoios, não tinha informação correta e não conseguiu amamentar. E isso é muito comum. Então, no próximo filho já fala, eu não quero esse estresse, porque realmente, para aquela mãe, é tão estressante, é tão dolorido, que vira horrível, inclusive para o neném. Né? Então, assim, eu acho só que a gente vai dar todas as informações para que seja possível a mãe conseguir, se ela assim quiser, entender que é o melhor dar a amamentação no peito, né? Mas se a gente falar um pouquinho dos benefícios, sabe, da importância que a mãe tentar dar ao peito, sabe? claro. E é legal dizer que os benefícios não são só para o bebê, né? Quando a gente imagina que a amamentação traz benefícios, a gente imagina que os benefícios são para o bebê. Questões de imunidade, colonização bacteriana, né? A gente sabe que hoje o intestino é o maior órgão de imunidade que a gente tem, né? Que um intestino bem colonizado nos protege de bactérias e tem efeito em todos os órgãos, não apenas no intestino.
né? Mas, por exemplo, 2 tipos de leucemia são evitadas através do aleitamento materno. Então, coisas que poucas pessoas sabem. O QI do bebê é maior, né? Já falei em estudos comparam que o QI é maior em bebês que amamentam, e quanto mais o bebê amamenta, maior o QI. Então, outro fato, né, interessante que nos faz pensar muito nessa questão do valer a pena, né? Quando a gente pensar na mãe, saber que o risco de sangramento pós-parto é menor por conta da ocitocina do aleitamento materno é a mesma que contrai o útero. Então, até o retorno, né, dos órgãos para dentro da cavidade abdominal, né, sobre o efeito dessa ocitocina é maior. Ver que a mulher tem uma diabetes gestacional, ela tem chances de permanecer diabética depois do nascimento do bebê. E se ela amamenta esse bebê, essa chance diminui em 80%. É muita coisa. Nossa! Então, para criança, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso a longo prazo, né? Para a mãe também, risco de síndrome metabólica, de câncer de mama, de câncer de ovário. Então, tem muitos estudos mostrando, né, o quão benéfico para ambos é amamentar. Então, quando a gente está fazendo esse bem para o bebê, é para a gente também, né? Então, nós dois somos beneficiados. E eu vivi agora uma experiência muito interessante, porque eu peguei uma gripe fortíssima, e com a Aurora recém-nascida, com 10 dias, se não me engano. E a mãe, né, e assim, a minha pediatra tinha até falado que marcos muito importantes para um recém-nascido, eu acho que é os primeiros 18 dias, depois um mês e depois 3 meses. Em termos de se tem alguma coisinha, tem que fazer alguns procedimentos. E aí, com 10 dias, eu falei, ai meu Deus, ferrou, porque a mãe que está amamentando está o tempo inteiro muito próximo do neném. A Olivia, minha filha, de 3 anos, também estava gripada, meu marido também estava gripado. E a Olivia tá apaixonada com a Aurora, então fica o tempo inteiro em cima, por mais que a gente tente falar, filhinha, está gripada, mãozinha, só carinho no pé, na cabeça. Você sabe, mães que têm mais filhos, não tem jeito. Não tem. E Amor. muito amor. Eu até usei a máscara, principalmente no começo, que eu tava com mais gripe. E eu fui recebendo de várias mães maravilhosas antenadas aqui no Insta, falaram, Teca, mas fica tranquila, porque você tá amamentando. E eu recebendo essas mensagens, falei, legal, eu sei que eu tô dando anticorpos e que a amamentação é maravilhosa, mas eu não tinha pegado ainda o nível da importância e o quanto o leite da amamentação protege esse neném. Até eu receber uns relatos de estudos científicos que já existem hoje, inclusive de pediatras que mostraram comparativos do leite da mamãe. Quando o neném está gripado ou a mamãe está gripada, a cor do leite muda. E naturalmente, porque a mãe e o neném sentem a saliva na troca do peito, essa coisa surreal que para mim... Jesus! É milagre! O bebê pela saliva, ele passa essa mensagem para a mãe do que ele está precisando. E assim, se você está gripada, o seu corpo está produzindo anticorpos para essa sua gripe. E isso está sendo passado no mesmo momento para ela. E os anticorpos específicos, né, Cíntia? Isso é muito chocante, gente. Exatamente, exatamente. Então... E assim, se você entra no elevador com uma pessoa doente, gripada e tal, você entra em contato, o seu corpo começa a produzir uma imunidade contra aquilo, você não vai desenvolver. Logo você passa na amamentação. Logo nas próximas mamadas você já está imunizando ela também. Isso é muito mágico. Eu fiquei emocionada. Vocês não podem imaginar o quanto eu fiquei emocionada quando eu descobri mais essa conexão entre bebê e filho, bebê e mãe, e o poder que existe nessa ligação, que a gente às vezes não se toca na potência que é. A gente não tem magnitude disso, né? Não tem, não tem. E realmente a Aurora não pegou nada, gente. Tipo, a casa inteira gripada e nada, entendeu? E eu não conseguia aguentar também, às vezes beijava ela, e às vezes não estava o tempo inteiro com a máscara, mas amamentando muito e com livre demanda. Então ela estava super protegida. Isso é demais. Então voltamos para o livre demanda. Eu só queria falar um pouquinho, né, que assim, importância realmente, né, de tentar fazer a amamentação. E que se você já teve uma experiência traumática, calma. Depois dessa live, juro que pode ser diferente. A gente tem aí um caso, né, Cíntia, de uma seguidora que depois que você veio na minha casa e fez a minha consultoria, Foi. ela... Conta um pouquinho dela, só para quem talvez esteja passando por isso.
Ai, Não o vou bebê, falar especificamente dela, mas do caso. sim, o bebê tava 2 ou 3 dias sem mamar. Ela acabou dando um pouco de. Acho que ela não deu mamadeira, isso foi super bacana. Ela tinha um mamilo, a gente fala não favorável, mas não quer dizer que é um mamilo ruim de maneira nenhuma, não importa o formato do mamilo. Lembrar que depois eu falo melhor sobre isso, mas que o bebê, ele massageia a areola e não o mamilo em si, né? Mas isso pode causar uma certa dificuldade no primeiro momento. E isso que estava acontecendo. E o bebê começou e não pegava, não pegava, não pegava. E ela foi muito sábia, porque ela ordenhou o leite e deu de outras maneiras que não mamadeira. Porque a mamadeira é muito fácil e ainda muda a maneira do bebê sugar, a musculatura que o bebê usa. Então acaba ficando mais difícil amamentar. Ela teria tido mais dificuldade se fosse assim, né? E daí eu fui e tal, a gente conversou, orientamos sobre a pega correta, colocamos o bebê no seio, ele mamou e nunca mais largou. Ela tava assim, pronta para desistir. Pronta pra desistir. Nem Exato, sempre porque... as Fala, pessoas fala. não sabem que podem pedir ajuda, né? E aí, às vezes as pessoas de volta falam, ah, mas tanto faz, se não der certo, tudo bem, compra um leite e pronto. Isso. Então, O meu, assim, né? O meu primeiro filho tomou fórmula e foi tudo bem, tá aí vivo, firme e exatamente, forte. é um touro, nunca ficou doente. E nada Então, assim, contra a fórmula, gente. Nada contra se esse for o único jeito, tá? A gente só tá falando do melhor cenário possível e de formas de tentar fazer isso acontecer. e assim, esse não é o melhor conselho, né? Eu acho que assim, quando a pessoa quer dividir, ainda mais uma situação dessa, ela quer ser ouvida. E ela vai encontrar a resposta dela. Não sou eu que vou dizer tanto faz, compra mamadeira e dê. Eu vou dizer para ela, ah, mas como é que tá sendo para você? Quanto que você quer isso? Você, né? E aí ela se fortalecer e dizer, não, pera, eu quero, deixa eu procurar ajuda. E não dizer que é a maneira, porque o caminho mais fácil a gente sempre sabe qual é. Mas nem Não, sempre é o que escolhe. e às vezes, né, assim, Cintia, você tá dando tão errado a pega, por exemplo, da mamada e do bico, que o seu bico fica esfolado, sangrando. E aí você, com aquele instinto de mãe, até tenta e continua. Só que de repente você se vê, meu, chorando, entendeu? Dando mamar e chorando. E sendo um puta do estresse. E aí você briga com seu marido, você briga com sua outra filha. E aí sua vida começa a virar o caos. E aí você desiste. E você desiste até com uma consciência tranquila de falar assim, cara, eu dei o meu melhor. Ou pior, você não desiste e não pede uma ajuda porque você fala, não, eu sou mãe, eu sei, ou então eu vou continuar. E aí você continua dando uma mamada com sangue, com bico esfolado, sendo que não é Com dor. necessário isso. O que que tá passando ali também, né? Porque quem já sentiu dor na amamentação, e eu já senti, Eu a gente também. sabe, né? Eu senti nos três, nos três. E assim, você fala, ai, não, de novo, não, 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 não é possível, já Exato. tá, meu Deus. Então, enquanto depois fica uma delícia, mas vencer esse obstáculo nem sempre é fácil, né? Então, assim, a gente precisa entender o que que essa mãe quer, né? E não dar essas respostas prontas e esses resultados, né? Essas alternativas super fáceis, porque possivelmente não é isso que ela quer, né? E às vezes está aberto também a ter uma humildade, né? De, por mais que você já é mãe, às vezes já tem outros filhos, já amamentou antes, ou você trabalha com consciência e se acha muito conectada. E às vezes a gente se fecha para uma nova informação ou para buscar ajuda, né? E aí se automedica ou se auto, enfim. E tá perdendo uma grande oportunidade. Que graças a Deus eu tive, né, essa humildade de falar, pô, já amamentei, já isso, mas não tá tão confortável. Será que eu não peço ajuda? Ouvi dizer que tem um tal de luzinha vermelha que compra na Amazon, não sei o quê. Aí eu fui mandar para minha pediatra. E ela falou, Teca, ao invés de você comprar uma luzinha vermelha que vai fazer muito pouca É, ajuda, deixa eu te indicar algumas profissionais da área que têm o laser certo e vão te dar uma consultoria mais legal. Confesso que no começo eu falei assim, vai ser inútil, quase não chamei ninguém. Eu falei, meu, eu já sei amamentar, amamentei minha outra filha, né? Tipo assim, e não, eu quase surtei quando eu conheci a Cintia, eu fiquei super emocionada. Falei, meu, eu tenho que levar essa mulher para o mundo, porque quantas pessoas não têm a oportunidade, não têm a condição, não têm o conhecimento e perdem. E aí vira uma bola de neve, porque você deixa de amamentar, seu filho fica mais doente, você gasta mais, você tem menos e, tempo ainda, né? E, enfim. não, e lembrar que
a gente colocou para mamar e já ficou confortável antes do laser, né? Então, assim, a gente vai falar sobre laser, mas a gente precisa corrigir a causa do problema, né? Às vezes as mulheres falam assim: ah, meu bebê pega certo. Por quê? Porque não tem lesão. E nem sempre, só porque não tem lesão, pega certo. Meu Boa. bebê não ganha peso, meu leite é fraco, parei de amamentar. Não! Então, às vezes, o bebê não tá pegando adequadamente, musculatura, tem alguma coisa ali envolvida, uma língua presa, por exemplo. Então, a gente avalia globalmente. Existem muitas coisas que podem interferir no ganho de peso do bebê. Então, não é só porque o mamilo tá perfeito e que não dói na amamentação que o bebê tá pegando certo, né? E muitas... Não, e tem muita gente que, às vezes, eu coloco no Instagram assim, se está doendo, não está certo. E aí sempre tem alguém que responde, está certo sim. Então, assim, às vezes o bebê pega raso, tem bebê que é muito engraçado, ele fica assim, e ele faz isso aqui, assim, ó, e ele fica aqui na pontinha. E assim, o bebê adora mamar, isso aumenta o fluxo também, faz um estilinguezinho. E o bebê se habitua a mamar desse jeito. Então, às vezes, a gente consegue reverter isso. Então, é um jeitinho de mamar. Mas, de fato, gente, acredita, se tá doente, tá incômodo, sempre tem algo para melhorar. Não tô dizendo que está errado e que tudo que você tá fazendo, né, não vai ter um efeito positivo, ou que o bebê não tá tirando o leite adequadamente. Não é isso. Mas dá para ser melhor para os dois. Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. E é muito comum, por exemplo, igual você falou da língua presa, você pode ter ficado igual eu fiquei, sei lá, eu tive filho no Einstein agora. E tem um monte dessas enfermeiras que te dão todas as informações erradas. Sinto muito, Einstein, mas assim, inclusive médicas que trabalham no Einstein já falaram isso para mim, dão como é que chama? A orientação errada mesmo sobre a amamentação, sobre intervalo, sobre todas essas coisas. E muitas não conseguem ver essa questão da língua presa. Então não é uma coisa que às vezes a mãe percebe e nem no hospital percebe. Eu encaminhei, acho que esse mês, uns 4 casos para odontopediatra, que a odontopediatra falou, não, com certeza era o caso de fazer a frenotomia, que é abrir, né, fazer um cortezinho. E, assim, nessa idade, o recém-nascido é muito fácil. Você vai lá, é um piquezinho, o bebê mama na mesma hora, praticamente não sangra, é uma coisa muito simples. Mas se você não faz nesse momento, a gente não tá falando só de amamentação quando fala de língua presa, né? A gente fala de articulação das palavras, né? Existem adolescentes hoje fazendo, e aí já é uma cirurgia muito maior, né? Quando à medida que se cresce, e eles fazem isso para quê? Eles fazem isso para poder beijar. Olha que coisa. Que legal. Então assim, é muita coisa envolvida ali, né? Assim, geralmente na dúvida, aquele freio limítrofe, se opta por fazer o pique, porque é muito simples e você não vai esperar anos para dizer se isso vai ter um impacto ou não. Então, na dúvida, se corta. E muita gente sai do hospital. A avaliação, né, da linguinha, o teste da linguinha é obrigatório nos hospitais por lei. Todos fazem e às vezes sai como se não tivesse nada e de fato tem. Até porque também o bebê ainda tá pequeno, né? E é quando a gente vê que a amamentação não tá dando certo, a gente olha por esse freio com outro olhar. Então, não desmerecendo a avaliação do hospital, mas depois de certos dias a gente consegue identificar que realmente aquele freio é curto. Sim. Pessoal que está fazendo perguntas, eu e a Cíntia, como a gente tem uma pauta enorme para falar aqui, guarda a sua pergunta, porque no final dessa live a gente vai entrar no Insta da Sá da Luz, fazer uma live por lá só para responder perguntas. Eu e a Cíntia, a gente vai entrar lá, eu vou ficar lendo a pergunta de vocês e falar para a Cíntia e ela vai responder o seu caso especificamente. Então aguenta aí até o final da live, talvez a gente responda a sua dúvida até o final dela e talvez você ainda tenha. Então, segura aí que depois a gente vai ficar 10, 15 minutinhos só respondendo perguntas. Aqui também, mana, esse vento no porpério. Gente, ser mãe é isso. Se eu for fazer essa live dentro de casa com a Olivia aqui e a Aurora aqui, a gente não vai conseguir, entendeu? Eu tive que vir pra varanda. Então, de novo, é o que é possível, entendeu? Nesse momento. Não vou conseguir fazer o perfeito. Tati, a Ayurveda linda tá aí. Enfim. Então, vamos falar sobre a livre demanda. A gente fala assim que tem gente
come com o mesmo intervalo todos os dias. Então, vamos supor que você esteja habituado ao café da manhã e comer, sei lá, um pãozinho com ovo e meio mamão. A maioria dos dias você vai ter fome de novo numa determinada hora, mas vai ter dias que você vai ter fome antes, vai ter dias que você vai ter fome depois. Nós somos assim, né? As coisas não são tão matemáticas assim. E olha que a gente come, enche a barriga, é sólido. Agora você imagina um bebezinho que tem o estômago desse tamanho, que enche de líquido, leite materno, de fácil digestão, é o leite que não pesa, né? E aí ele tem fome 1h30 depois e você fala para ele, não, vamos esperar daqui 2 horas, você vai mamar de novo. Então, isso Ou então porque as mães têm isso, ainda mais quando tem a influência, às vezes, de vó. Desculpa, vós, amo a minha mãe e a minha sogra, elas são nota mil, mas às vezes vó vem com os conceitos antigos que neném bom é neném gordinho, é neném que mama 10 minutos em cada peito e tem que estar saindo leite pelos olhos, entendeu? E olha o tamanho, mostra de novo, Cíntia, o tamanho que é o estômago de um recém-nascido, galera. Esse é recém-nascido, esse é olha de isso. Perto do dedo da Cíntia, gente. Olha isso, olha o tamanho que é. Do mesmo jeito que cabe pouco, né? Digere rápido. Digere rápido. E aí você tem aqui, ó, com 15 dias e olha com 1 mês. Aumenta bem. Então, assim... Isso que é interessante. O salto, né? A diferença que é do recém-nascido de 7 dias, de 15... E 1 mês. E então, 1 mês. Então a tendência é que as coisas... É que assim, quando a gente está vivendo aquele momento, principalmente quando é primeiro filho, a gente tem a ideia, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu precisaria amamentar a cada 40 minutos, cada 1 hora, cada 1h30. Então, assim, é assustador. Você fala, nossa, eu não imaginei que fosse assim. Mas o estômago vai crescendo, o volume de leite aumenta, né? A produção da mulher aumenta. O tempo do esvaziamento gástrico vai aumentando, então demora mais para fazer essa digestão, demora mais para o bebê ter fome novamente. Então, e aí que entra a chupeta. Isso é uma coisa legal da gente dizer. O bebê vem de fábrica com o instinto de sugar, 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 sugar. Por quê? Porque ele tem o instinto de ir atrás do alimento. E é assim que ele vai atrás do alimento, é sugando. Então ele tem... Tanto que assim, você vai trocar a roupa do bebê, alguma coisa passa aqui, ele... né? Você põe pra rotar o bebê. E aí você fala, nossa, ele ainda tá com fome, né? Então, a gente pode até falar sobre isso um pouquinho, dos sinais de fome. Mas assim, o bebê, ele é sugador. Quando você põe uma chupeta no bebê, em qualquer momento, mas nessa primeira semana, o bebê tá ali, tô sugando, tô calmo, tô tranquilo, tô deglutindo saliva. Então, assim, ele não tem essa percepção de, não, eu tô com fome, não é chupeta que eu quero, seio, eu quero mamar agora. Então, essa é a questão do bebê. A questão da mãe para aumentar a produção de leite da mãe, você precisa colocar a boquinha no mamilo e dizer, produza mais, produza mais, produza mais, produza mais. E o bebê tá fazendo isso na chupeta, produza mais. E a mãe tá passando ilesa por esse estímulo. Né? A mãe tá achando que esperar as 3 horas que ela viu que acha bonito, ou porque leu alguma coisa, o peito tá lá criando leite, né? Naquelas 3 horas. Você precisa do estímulo. Exatamente. A gente tem as fases da lactogênese, né? Que é da produção de leite. Então, todo o desenvolvimento da mama, que é na puberdade primeiro, depois na gestação tem o estímulo hormonal, tudo cresce de tamanho, as coisas começam a funcionar de outra maneira. No pós-parto imediato, ainda é uma questão hormonal, então o leite sempre vai descer, tendo estímulo ou não tendo estímulo. Mas a manutenção da lactação daí para frente depende de estímulo. Então, quanto maior o estímulo, maior a produção de leite. Por isso que, se você está complementando, por exemplo, né, e você está em dúvida, né, se realmente você precisa ou não desse complemento, é uma coisa para você pensar, porque se você diminui o intervalo, se você começa a fazer livre demanda, a produção vai aumentar. Provavelmente você não vai precisar do complemento. Então, isso é uma estratégia que a gente usa muito quando a mulher já começou a complementar. De repente, a gente usa a bomba, retira esse leite ordenhado e substitui a mamadeira.
E aí, consequentemente, eu aumento a produção de leite dela. Quando a gente vê que a gente está substituindo todas as mamadeiras, a gente põe só o bebê no peito e pronto. Lembrar que, né, a gente fala mamadeira, a gente fala de leite artificial. Mas a gente tem outras alternativas para oferecer esse leite. Até tenho aqui, deixei para vocês, que é o copinho. Eu tenho vídeos bacanas do bebê mamando no copinho. Depois a gente pode, de repente, publicar e para as mulheres verem como é. Mas o bebê, ele mama como se fosse um gatinho. Ele põe a linguinha, ele vai mamando bonitinho. Que para mamar o seio, o movimento de língua do bebê também é importante. Então não difere muito. E aqui não tem confusão de bico. Então, tudo que não tem bico vamos dizer que é amigo da amamentação. Outra alternativa é a colher dosadora. Ó. Deixa eu ver. Olha, gente, eu nunca tinha visto isso, Cíntia. Você tá vendo? E Sério, assim, gente, eu nunca vi nem o copinho nem esse negócio. Olha que coisa maravilhosa. Não que eu já tenha precisado, mas... e legal, assim, porque é um sistema fechado, às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras. Eu brinco que quem fala assim, ai, vai chorar pelo leite derramado, é quem ordenhou, né? Porque você para aquela máquina, choque, choque, choque. Aí você bate a mão e derruba o leite. Meu Deus do céu. Então, assim, aqui é um sistema fechado. As pessoas ficam mais seguras. E o bebê na colherinha como se fosse mesmo... Então, não tem a interferência do bico. Qual é o maior problema do bico? Quando a gente mama no peito, a gente usa alguns músculos, estão nessa região, que são ativados para fazer uma boa sucção. Quando a gente coloca uma chupeta ou a mamadeira, o músculo predominante é o orbicular da boca, que é o que faz esse bico. Quando essa musculatura está contraída e fortalecida, ela deixa as outras em segundo plano. Então as pessoas às vezes falam assim para mim, mas eu dou mamadeira, dou chupeta e não tenho confusão de bico, porque o meu bebê está mamando os dois. De fato, está mamando os dois. Existe sim momentos que o bebê se nega a pegar o peito, isso geralmente demora ali um mês e meio. Então, às vezes ela acha que tá tudo bem e lá na frente as coisas vão começar a apresentar certas dificuldades. Mas é fato que se o bebê tá mamando mamadeira e tá mamando no seio, ele não tá ordenhando na potência que ele ordenharia se não tivesse mamadeira. Os estudos falam que a chupeta pode ser ruim, mas a mamadeira é muito pior. Então, por exemplo, uma dúvida aqui. Vamos dizer que, sei lá, a mãe, ela tira o leite dela, porque ela tem que trabalhar ou por alguma situação que aconteceu. E aí, geralmente você fala assim, não, tá tudo bem, porque quando eu chegar em casa, eu continuo, é o que você falou, né? Ele também pega meu peito, então eu dou o peito, mas quando eu não tô em casa, ele mama o meu leite na mamadeira. O que você tá me falando, vê se eu entendi, porque isso tudo é novidade para mim também. A ideia é tentar substituir esta mamadeira por uma dessas opções que você mostrou agora. Exatamente. Mesmo. É isso? Exatamente. Olha, gente, eu fui super dessa mãe. Que quando tinha que dar o meu leite para Olivia, na época da Olivia, ela tomava mamadeira tranquila e também mamava no meu peito. E eu falei, tranquilo, ela não faz confusão nenhuma, porque ela nunca recusou meu peito. Tá nos dois. Exatamente. Só que daí ela então diminui um pouco o fluxo quando ela vai pro peito. Se ela se acostuma com a mamadeira. Ela não fica mais tão efetiva na amamentação, tão forte, não ordenha um volume de leite que ordenhava antes. Então é isso que acontece. Então, legal também, só para falar assim, gente, não significa que a Cíntia tá falando assim, vocês não podem sair de casa, vocês não podem complementar. Não é isso, mas é que se for complementar, tentar fazer de uma forma que não interfira na amamentação e na produção de leite, exatamente. Porque a mamadeira, a gente fala muito que a mamadeira, ela faz um overfeeding. Alimenta além da conta. Por isso que a leite de mamadeira, o leite artificial, a mamadeira em si, é relacionada à obesidade. Porque quando o bebê está mamando, ele faz um esforço para matar a fome e a partir do momento que ele se sente saciado, ele para. Porque demanda dele mamar. A mamadeira não. A mamadeira é quase um foie gras, né? E o bebê abre a boca e glom, 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 glom. Ele dificilmente nega. E a mãe tá achando lindo o bebê gordo, né? Porque acha que o bebê gordo é bebê saudável.
Exatamente. Então, assim, a mamadeira, ela é passiva, né? Se eu pego uma mamadeira, não com esse bico, mas de mamadeira, e eu viro assim para baixo, o leite flui. Jorra. O peito não. Então, o peito é necessário fazer uma força na mama para extrair o leite. E na mamadeira, não. Então, por isso que a gente fala tanto na obesidade relacionada à mamadeira, Uau. né? E aí outra coisa que a gente falou brevemente aí, mas só porque eu achei engraçado, porque, por exemplo, eu já ouvi muito, inclusive já ouvi de médicos e fora um monte de mãe que fala assim, mas eu acho tão lindo o bebê com chupeta. Não tem como, a coisa mais linda é sair da maternidade e ver aquele bebê com a chupetinha na boca. E aí a gente falou disso um pouquinho aqui em casa, né, Cintia, que assim, mães que ainda têm outros filhos e têm mil coisas, sabe que às vezes é muito difícil não dar uma chupeta. Mas sabendo os momentos onde vai ser menos prejudicial, né? E com a consciência que você falou, fica mais interessante. Então, por exemplo, o neném tá chorando, agora que a gente entende que os nenéns recém-nascidos têm o estômagozinho daquele tamanico quando nasce, depois de 15 dias já cresce um pouco mais e mais e mais. Isso significa que, sim, no começo tem uma demanda maior em termos de tempo e também elimina mais rápido, por isso que eles ficam, né, mamando com mais constância. É evitar dar essa chupeta nesses momentos no lugar da fome, né? Explica essa história que eu não tô sabendo colocar direito aí, para não... Assim, a gente sempre fala, em nenhum momento a gente vai dizer assim, nossa, a chupeta é bacana, a chupeta não interfere. Isso você dificilmente vai ouvir de um profissional que trabalha com amamentação, né? Uhum. Mas a gente tem que ter empatia e uma coisa que é o respeito, né? Se eu falo que eu sou uma profissional humanizada, eu tenho que ver o lado do outro. Então eu tenho que aconselhar, eu tenho que expor os riscos e a escolha é dela, eu não posso julgar. Eu já atendi paciente que fala, nossa, na primeira amamentação, quando a pessoa veio me ajudar, ela falou pra mim, você não quer amamentar? Dando chupeta? Empatia que vai, né? Outra coisa é você sentar e dizer, olha, vamos olhar para isso dessa maneira, e expor os riscos. E assim, é uma escolha da mulher, né? Sempre vai ser uma escolha da mulher. Mas assim, nunca vai ser bom, mas colocar a chupeta, porque não deu 3 horas, e deixar o bebê com a chupeta até dar 3 horas, esse é o pior uso da chupeta que a gente pode imaginar. Porque daí lá na frente, o comprometimento do ganho de peso, né? O bebê é como se fosse uma musculação. Então você imagina que eu pego uma coisa super levinha aqui e fico fazendo, né, esse movimento o dia inteiro, sobe, desce, o dia inteiro esse movimento. No final do dia, sem peso, ai, tá pesado, não aguento mais fazer esse movimento. Então, se eu fico o dia inteiro chupando chupeta, a musculatura vai ficar cansada. E isso vai ter interferência, vai ter impacto na extração de leite. Então, assim, a gente precisa sempre olhar para a chupeta com maus olhos. E isso é que faz a diferença, assim, porque se a gente não fala, a mulher não vai fazer ideia do que a chupeta pode fazer, né? E isso é uma coisa. E só dela ter ideia, ela vai dizer assim: não, ai, não dá chupeta, não, daqui, deixa eu amamentar. Nossa, amamentei, o bebê tá, né, mamou pra caramba, continua chorando, tá com cólica, tá regurgitando, não posso mais dar leite. Gente, agora ele não quer mamar, tá bom, vou dar um pouquinho da chupeta, vou ceder um pouquinho da chupeta, né? Se ela não tem a menor noção disso, ela vai dar chupeta para retardar a amamentação. Então, Não, e você deu o exemplo perfeito, Cintia, que foi exatamente esse, porque você me deu uma consultoria, então eu tô usando a chupeta dessa forma, né? A Aurora tem muitos gases, muita cólica, um possível refluxo também. E então, assim, eu vi que ela, depois de mamar bastante, e eu tô fazendo livre demanda, então, que seja o período que ela quer, o intervalo que ela quer, ela ainda ficava com aquele incômodo, não sei o quê. E assim, inteira já empapuçada de leite, que se eu desse mais leite ia ser pior ainda pro refluxo, ela ia ficar regurgitando. Aí eu dava um pouquinho de chupeta. E eu fui postar essa foto, que a Olivia tá abraçando a Aurora, logo depois desse momento que eu dei a chupeta. Tanto que foi difícil eu tirar a foto, porque ela ainda estava super incomodada com a barriga. E eu recebi uma mãe que eu sei que o intuito dela era me trazer um conhecimento, a importância. Mas a maneira que ela falou foi tão dura, assim, ela não percebeu, mas assim,
Porque, e aí eu tentava explicar, e, meu, por mensagem, sabe assim, ela não tem noção do todo, de como eu tô usando, enfim, de tudo. E aí ela falava assim, mas é muito cômodo pro adulto ou pro ser não sei o quê, eu tenho pena do neném, porque, enfim, fez um julgamento que eu falei assim, calma, se o seu intuito é ajudar, não faz dessa maneira, sabe? Porque assim, falar que eu não tô querendo me doar pra minha filha, porque eu tô dando uma chupeta no momento que eu tô fazendo com consciência pra dar conforto, é demais, entendeu? Você, tipo, no momento onde você tá nos seus 1 mês de vida com o seu neném, se adaptando, tentando entender se é cólica, se é refluxo, o que fazer para ajudar, e aí você recebe um julgamento desse, é muito duro, sabe? Então, assim, se você quer ajudar, procura lapidar a forma que você vai falar, que é muito importante, né? Quando a gente quer ajudar a mamãe, é o que você falou. Não adianta chamar uma mulher, você não quer amamentar, você tá dando mamadeira e chupeta, você é péssima, então você não... Pô, calma, a gente tá dando o nosso melhor, né? Então... Não, e entender que o profissional é um profissional. Sim. A mãe é que vai fazer as escolhas para aquele bebê, né? Você vai, lógico, você vai falar, vai explicar o que a ciência fala sobre isso, mas você tem que ter respeito e empatia, né? Não somos nós, profissionais, que vamos decidir se a mãe vai fazer livre demanda, se não vai, se vai dar mamar com horário marcado, se vai dar chupeta, se vai dar mamadeira. Tem mãe que fala, eu vou dar mamadeira desde o início. Ah, mas tem o copinho. Não, eu vou dar. Ok, a decisão é dela, é o filho dela, é a vida deles. A gente tenta ajudar, entre aspas, né? Tenta passar, mas assim, a decisão é dela, sempre, sempre. Claro. Muito bom. Tá, E então... uma coisa que a gente não falou da livre demanda, né? Para entender um pouco, assim, às vezes a gente tem uma criança que termina de almoçar, dali 1 hora e pouco, pede uma banana. Ninguém fala para essa criança, não, banana agora não, você almoçou faz 1 hora, só daqui a 2. Ninguém faz isso. Por que que a gente faz isso com os bebês? Né? Porque os bebês não falam. E quando eles não falam, e eles não dizem eu quero, tá? A gente tende sempre a achar que é outra coisa. E realmente, de fato, às vezes pode ser outra coisa. Então é sempre legal ter um checklist, né? É fralda, é sono, né? Tá calor, é frio, o bebê tá entediado, tá muito barulho, enfim. Mas assim, não é nenhuma dessas outras coisas. Pode não ser fome também, mas na maioria das vezes mamar vai acalmar esse bebê. Então, ok, tudo bem. Tudo bem. A amamentação melhora mais do que a menos. Né? Na dúvida, pode amamentar mais uma vez. Ah, mas acabou de sair do peito, começou a arranhetar, né? Reclamar. Posso dar? Lógico que pode. Né? Ah, mas meu peito tá doendo muito. Mas então a pega tá errada. Exatamente. Aí a gente precisa corrigir de outra maneira. Tem muito essa ideia de que o bebê, ele nasce para manipular a gente. Né? O bebê, ele vai vir, ele vai querer colo. Você não pode dar, porque ele vai ficar mal acostumado. Imagina. E assim, nossa, cuidado. Tem mães que falam pra mim, às vezes o bebê tá chorando, eu falo, você não quer pegar? Pode. Aí eu, pode, seu filho. Aí todo mundo fala que eu não posso pegar, que eu não posso ficar com ele no colo. E aí eu falo, o que que teu instinto de mãe fala? Que vontade você tem? Eu tenho vontade de ficar com ele pertinho de mim o dia todo. Pois fique. O que que você acha que isso pode trazer de ruim pro bebê? Aí vai ficar mal acostumado. Bebê não faz essa relação de causa e efeito que a gente faz, né? O bebê não tem isso de, ai, vou chorar agora que a minha mãe sentou para almoçar. Vou chorar porque aí ela vai vir aqui, né? Fica assim, né? Só a gente sentar para comer que o bebê começa a chorar. Lógico. Então, assim, não é, a gente tem que enxergar o bebê de outra maneira, né? O bebê tem... Eu tenho uma amiga que fala assim, eu nunca vi alguém ir para terapia por sobra de amor, excesso de colo, excesso de peito. Eu já vi muita gente ter que tomar antidepressivo, todos os tipos de remédio, fazer terapia, porque não teve colo, porque não teve mãe, porque não teve uma série de coisas. Então, assim, essa amiga é dessas que, assim, o neném dorme na cama dela até hoje, mama no peito, o neném tem 3 anos de idade, ela dá colo o dia inteiro. E é muito comum das mães também falarem, meu, mas será que não tem um limite? Será que não é demais? Será que não vai mimar? E ela fala assim, olha, e ela teve uma experiência em relação à mãe dela muito traumática, onde a mãe deixava ela muito sozinha, desde pequena, não dava mamar, não dava aquilo, não dava colo. Ela falou assim, eu até hoje tenho que lidar com os pepinos de quando eu era pequena por causa dessa falta
de acolhimento. Então, eu quero é que sobre pro meu filho. E aquilo, eu nunca vi alguém ter que se tratar por sobra de amor, né? Então. Exatamente. E não é uma coisa é dar tudo, e a gente está falando disso, né? De amor, de apego, de carinho, de atenção. Outra coisa é ser permissivo né? Claro, Completamente diferente. O que a gente claro. está falando aqui é de carinho, apego, amor. Então, isso. E lembrar, gente, que fazer livre demanda e fazer essa maternagem, que cada um vai escolher a dose e o seu próprio equilíbrio, não é de todo fácil. Ninguém raivosa, ou brava, ou meiga, ou ninguém é só uma coisa. Então tem dias que acordar à noite para mim é muito foda acordar à noite. Porque eu acordo de mau humor, eu acordo muito brava. Porque assim, não dou conta, não aguento mais, eu quero dormir. Vai ter dias que a gente vai acordar feliz da vida e que acordou pra caramba à noite. Vai ter dias que a gente vai dormir a noite inteira e vai acordar brava também. Então, assim, se acolhe, né? Se respeita, se cuida, entende que vão ter dias melhores e dias piores e que a gente sempre, né? Ninguém acorda dizendo assim, hoje eu vou surtar, porque hoje a hora que quiser mamar, surta, assim, e faz parte dessa desse colo, né? Peça para alguém dar esse colo, se retira, vai tomar um banho, vai descansar, vai dormir, volta mais energizada. Então a gente não está dizendo aqui que é super fácil fazer livre demanda, que deixar o bebê no colo o tempo inteiro é super. Não, vai ter dias que você não vai querer e todas nós somos assim. Uhum. Escolhe o caminho do meio, né? Claro. E outra coisa também sobre a livre demanda, para não assustar as mamães achando que vão ter que ficar dando peito a cada 30 minutos, a minha experiência agora, eu não fiz livre demanda com a Olivia, eu tinha essa questão, ainda mais que eu tinha lido esse livro dos Crianças Francesas Não Choram e não sei o quê, e eu sou muito brava e rígida com algumas coisas, e eu falei, não, minha filha vai ser dessas e tal. E lógico que mãe o que mais faz é pagar a língua, né? Oh. Mas eu fiz um equilíbrio, eu tentei fazer um equilíbrio, mas eu tinha essa história de tipo assim, pelo menos 3 horas, ou quer dizer, menos de 1 hora eu não dou de jeito nenhum, ou menos de 1 hora e meia, uma coisa assim. E muitos médicos falam isso, falam assim, menos de 1 hora ele vai só chupetar o teu peito. Enfim, com a Aurora... Sabe quanto o bebê mamou, né? O peito não vem graduado aqui, 10, 20, 30. Ah, não, mamou o suficiente, agora espera. Não dá para saber. Não dá. Principalmente no comecinho, né? Lembrando, mostra de novo para caso alguém tenha entrado aqui agora, Cíntia, só para eles verem o tamanho. Olha o tamanho do estômago. Do recém-nascido, esse primeiro pequenininho, do 3 a 5 dias, 15 dias e 1 mês. Gente, é impressionante. Eu fico chocada com esses gadgets que você trouxe. Fez muita diferença para mim. Visualizar. Isso, materializar. Porque de uma uva, o estômago do neném, você fala, não tem como ele mamar muito, não tem como ele segurar muito tempo. Sim. Então ele tem. Ligando aqui, por isso que tá dando esses cortes, mas enfim, tô dando end pra pessoa se tocar. E o mais interessante é que eu optei por fazer livre demanda mesmo antes de ter a consultoria com a Cíntia. E na primeira semana que eu chamei a Cíntia, porque eu já tava tendo um desgaste no bico do peito que tava me incomodando bastante para amamentar. Com essa sua explicação foi engraçado, porque a Aurora nunca quis mamar, nunca chorou, não é que nada antes de 1h40. Assim, pra vocês terem ideia, a Aurora fez 1 mês ontem. E geralmente o intervalo que ela dá fazendo livre demanda, ela mama de manhã, geralmente entre 2 horas, 3 horas é o intervalo dela. E à noite ela tá fazendo 4, 5 horas. Então, assim... É uma coisa legal, assim. Vamos entender a demanda de uma outra maneira. Você acorda, toma café no hotel, come pra caramba. Aí vai almoçar, come uma feijoada. Você não janta. Por quê? Porque a gente comeu tanto, tá tão cheia de comeu pesado, né? Esse alimento teve tanta caloria que não vai sentir fome no final do dia. Ali é isso. Se o bebê mama durante o dia, ele enche o tanque, né? Ele tem o aporte de calorias que ele precisa, a tendência é dormir melhor à noite. Eu sou consultora do sono.
E eu gosto muito de atrelar essas coisas, uma coisa à outra. Então, a livre demanda. Agora, a música para que a gente possa focar nessa live maravilhosa sobre vida, sobre maternidade. A amamentação é o foco principal. Ê! Ah, Bem-vinda, Cintia amada! que gostoso! Muito feliz que você está aqui com a gente hoje, por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, e estar aqui disposta a compartilhar com todas as mães, tentantes, aspirantes e qualquer ser humano, né? Porque a gente vai falar sobre vida, sobre relacionamento, e eu acho que isso é sempre válido para qualquer situação e para qualquer ser humano. Com certeza. Se a mulher não for passar por essa experiência, com certeza ela vai estar ao lado de alguém que vai passar, ou que já passou. Então, a gente está falando de vida mesmo, né? Ninguém vai passar por essa vida sem ter um contato com isso. Né? E não deveria, pelo menos, né? Porque a gente já sabe, principalmente quem trabalha com energia e espiritualidade, já entendeu que não existe caminhar sozinho, que a própria jornada da vida ela é individual e, enfim, mas quando ela é compartilhada e a gente tem aí uma rede de apoio, a experiência se transforma, né? Então também a gente saber dessa importância de ter pessoas à nossa volta, da gente pedir ajuda, ter um apoio, é essencial. Então, gente, só para quem não conhece quando a gente fala em... Fala, meu amor. Isso. Não, eu ia falar, quando a gente fala de amamentação, rede de apoio é tudo para a amamentação dar certo. Então, ter ao lado pessoas que compartilham, né, que acreditam na amamentação faz toda a diferença. Assim como ter ao lado alguém que acha que isso não é tão importante assim, pode acabar influenciando muito essa mulher também. Porque ela está num momento muito vulnerável, né? Muito sensível, a gente vai falar disso também. Bom, gente, mas só para vocês, quem não conhece a Cintia ainda, a Cintia é enfermeira obstétrica ou obstetra que fala? Os dois são corretos. Os dois são corretos. A gente fala mais obstétrica. Obstetra, consultora de amamentação e mãe de 3. E um ser de luz maravilhoso que eu tive a honra de conhecer e de receber uma consultoria. E que fez toda a diferença para mim nesse segundo filho, apesar, né, de eu ter amamentado a Olivia por 8 meses e achei que foi relativamente tranquilo. Quando eu tive a consulta, eu percebi o quão diferente pode ser e como é importante a gente ter todo esse outro conhecimento. Então, gente, essa é a Cintia maravilhosa. A gente hoje vai falar sobre esses temas e a gente vai falar um pouquinho, né, mais sobre livre demanda, pega correta, o papel da laser terapia. Gente, eu nem sabia que existia laser terapia até o meu grupo de mães falar de uma luzinha vermelha e sei lá o quê. E aí a gente descobriu que tem e é maravilhoso, mas tem que saber como usar, não deixar isso virar uma bengala para você. A Cintia vai falar mais profundamente disso do que eu. Também confusão de bico artificial, chupeta, mamadeira, essas coisas. Porque dá muito o que falar, né? Isso aí é uma super polêmica e, enfim. Benefício mãe e bebê, bebê real versus bebê sonhando, desmame gentil e o que esperar na primeira semana. Bastante coisa. Vamos ver se a gente consegue falar sobre tudo, senão a gente depois faz uma outra live maravilhosa e a gente vai responder depois perguntas específicas lá no Insta do Sá da Luz, uns 10, 15 minutinhos. Então, no final da live, a gente vai para lá. Legal. Cuca tá falando que tá pausando um pouquinho. Para mim, a internet tá super fluindo. Não sei se é a pra sua mim, aí. Tá travando. Tá. Bom, antes da gente começar na pauta específica, eu queria só falar uma coisa que eu acho muito importante, porque falar de maternidade, falar de qualquer assunto que envolve a mulher e maternidade, principalmente nesse momento, eu acho muito delicado, porque existe muito julgamento, existe muito hoje em dia, né? Todo mundo quer dar palpite na vida dos outros, principalmente com mídias sociais. As pessoas ficam julgando muito. Então, quem é contra o bico artificial, pega e julga totalmente. Tem uma posição meio, às vezes, dura demais, sem ter um conhecimento de causa. E não sobre o bico, mas sobre a vida daquela mãe. Porque a mãe não é só a mãe que está amamentando. Ela provavelmente é mulher, ela é trabalhadora, ela tem outras 1000 facetas, né? Que é muito, eu acho que é muito raso a gente julgar uma mãe, ou enfim, quem estiver nesse papel, por uma situação isolada. Então, eu acho que tudo que a gente for falar aqui hoje é sobre o conhecimento que a Cintia tem, científico, de experiência também,
Mas assim, a gente quer que leve isso com leveza, né? Entender que se isso não for possível para você, tá tudo bem. Que se isso não foi possível antes numa outra gestação, também tá tudo bem. Sem ter um peso, né? A gente só tá querendo trazer conhecimento. Sim, o intuito é ajudar quem está nesse caminho, às vezes com uma pequena orientação vai se beneficiar, mas nunca julgar de maneira nenhuma. Eu acho que falta muito acolhimento e menos julgamento. Eu mesmo recebo um monte de mensagens via direct, não sei o quê. Basta eu postar uma foto da Aurora de chupeta que eu recebo um monte de mensagens, Teca, e o seu neném, por que você não tá dando peito? E assim, a pessoa não sabe de todo o histórico. Eu dou peito, eu dou livre demanda, numa situação específica, enfim. Então, gente, mais calma, mais amor para a mamãe que acabou de passar por uma série, um batalhão de hormônios, de desafios, né? Acho que tem que ter mais amor, mais acolhimento nesse momento. Enfim. Com certeza. É usada a informação, né, científica, mas a mulher vai fazer o que o coração dela mandar. E, de repente, ela dando a chupeta, mas sabendo dos riscos, ela vai estar atenta a qualquer sinal de confusão de bico, né? Sim. Então, assim, existe o ideal e o possível. E dentro da vida, a gente vai fazer o nosso melhor. Então, é sempre o meu melhor. O melhor que a Cíntia pode fazer. Não importa qual é o melhor da Teca. Eu não vou me comparar com a Teca, né? Eu vou me comparar com a mim mesma, né? Perfeito. Qual que você acha que pode ser o primeiro? Gente, alguém aí quer falar qual o primeiro assunto que vocês querem? Livre demanda? Ou tem uma ordem que você acha mais legal, Cíntia, a gente fala? Eu acho que a gente começaria pela livre demanda, porque eu acho que é o que pega, né? É o que a gente fala, não, eu amamento, mas livre demanda, Deus me livre. De jeito nenhum, imagina o bebê mamar a cada 30 minutos, né? Então, assim, a gente confunde um pouquinho o que é de fato a livre demanda. Então, eu achava que era isso. tá muito ruim. Ali. É meu celular? Minha luz tá muito ruim para mim. Vocês estão me vendo bem? Eu tô te vendo super bem, mas tá um pouco embaçado. Talvez limpa no próprio celular. Faz assim na câmerazinha. Às vezes é isso, eu acabei de fazer no meu. Grande chance. Pode ser, é. Deixa eu ver. É, melhorou um pouquinho. Mas tá bom, eu tô te vendo perfeito. Vou pegar o estômago de bebê aqui. Eba! Gente, isso fez toda a diferença do mundo. Foi quando a Cíntia trouxe esses elementos reais, porque a gente não tem noção qual é o tamanho, né? É. A gente começa falando da livre demanda pensando no estômagozinho de um recém-nascido. Então, gente, é isso. Né? Volume de colostro é de 2 a 20 ml. É um nada. É um nada. E daí você fala para esse bebê assim, só daqui 3 horas. Porque, né? Eu resolvi que a gente come a cada 3 horas. Ou Então, ler um livro, né? Crianças francesas não fazem manha, sei lá, aquele livro das francesas que fala que em 30 dias o neném tá fazendo 10 mil horas de intervalo e que deixa o neném chorar e sei lá o quê. Pois é. E hoje a gente sabe tanto sobre o estresse tóxico, né? O mal que deixar chorar desamparado. Lógico que assim, os bebês choram, fato, né? Mas os bebês choram acolhidos. Eles choram com as necessidades atendidas. E sim, eles choram. Outra coisa é deixar chorar, né? Uma criança que não faz a menor ideia do porquê desse abandono. Então, o bebê pode chorar, porque faz parte, mas ele nunca pode se sentir desamparado, né? Senão, os hormônios e o que vai produzir internamente para o bebê é algo que a gente já sabe que é maléfico, né? A gente chama de estresse tóxico. Então, de maneira nenhuma, deixar o bebê chorando por chorar e sem ser atendido. Ô, Cíntia, só uma coisa, antes da gente falar da livre demanda, eu acho essencial você trazer esse negócio que mostra o tamanho do estômago do neném e o porquê, enfim, da livre demanda e o que é de fato a livre demanda, né? Que a gente tem um conceito, eu pelo menos tinha um conceito totalmente equivocado. Primeira coisa, tô vendo aqui a Miriam pedindo para salvar a live. Miriam, adoraria salvar a live, mas quando a gente faz uma live compartilhada, não tem como salvar, se não me engano. Então, pelo menos as últimas vezes que eu tive convidados, a gente não conseguiu salvar. Então, aproveitem quem está aqui agora, tá? Porque, infelizmente, eu acho que não é possível salvar. Mas, outra coisa só que eu acho, Cintia, antes da gente falar da livre demanda, é assim, talvez falar sobre a importância da amamentação. Porque tem mães que
ou porque já tiveram um registro de amamentação num outro filho meio traumático, porque não tinha essa informação, então não tinha uma rede de apoios, não tinha informação correta e não conseguiu amamentar. E isso é muito comum. Então, no próximo filho já fala, eu não quero esse estresse, porque realmente, para aquela mãe, é tão estressante, é tão dolorido, que vira horrível, inclusive, para o neném. Né? Então, assim, eu acho só que a gente vai dar todas as informações para que seja possível a mãe conseguir, se ela assim quiser, entender que é o melhor dar amamentação no peito, né? Mas se a gente falar um pouquinho dos benefícios, sabe, da importância que a mãe tentar dar o peito, sabe? Claro. E é legal dizer que os benefícios não são só para o bebê, né? Quando a gente imagina que a amamentação traz benefícios, a gente imagina que os benefícios são para o bebê. Questões de imunidade, colonização bacteriana, né? A gente sabe que hoje o intestino é o maior órgão de imunidade que a gente tem, né? Que um intestino bem colonizado nos protege de bactérias e tem efeito em todos os órgãos, não apenas no intestino. Né? Mas, por exemplo, 2 tipos de leucemia são evitadas através do aleitamento materno. Então, coisas que poucas pessoas sabem. O QI do bebê é maior, né? Já em estudos comparam que o QI é maior em bebês que amamentam, e quanto mais o bebê amamenta, maior o QI. Então, outro fato, né, interessante que nos faz pensar muito nessa questão do valer a pena, né? Quando a gente pensar na mãe, saber que o risco de sangramento pós-parto é menor por conta da ocitocina do aleitamento materno, é a mesma que contrai o útero. Então, até o retorno, né, dos órgãos para dentro da cavidade abdominal, né, sobre o efeito dessa ocitocina é maior. Saber que a mulher que tem uma diabetes gestacional, ela tem chances de permanecer diabética depois do nascimento do bebê. E se ela amamenta esse bebê, essa chance diminui em 80%. É muita coisa. Nossa! Então, para criança, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso a longo prazo. Né? Para a mãe também, risco de síndrome metabólica, de câncer de mama, de câncer de ovário. Então, tem muitos estudos mostrando, né, o quão benéfico para ambos é amamentar. Então, quando a gente está fazendo esse bem para o bebê, é para a gente também. Né? Então, nós dois somos beneficiados. E eu vivi agora uma experiência muito interessante, porque eu peguei uma gripe fortíssima, e com a Aurora recém-nascida, com 10 dias, se não me engano. E a mãe, né, e assim, a minha pediatra tinha até falado que marcos muito importantes para um recém-nascido, eu acho que é os primeiros 18 dias, depois 1 mês e depois 3 meses. Em termos de se tem alguma coisinha, tem que fazer alguns procedimentos. E aí, com 10 dias, eu falei, meu Deus, ferrou, porque a mãe que está amamentando está o tempo inteiro muito próximo do neném. A Olivia, minha filha, de 3 anos, também estava gripada, meu marido também estava gripado. E a Olivia tá apaixonada com a Aurora, então fica o tempo inteiro em cima, por mais que a gente tente falar, filhinha, está gripada, mãozinha, só carinho no pé, na cabeça. Você sabe, mães que têm mais filhos, não tem jeito. Não tem. Amor. Muito amor. Eu até usei a máscara, principalmente no começo, que eu tava com mais gripe. E eu fui recebendo de várias mães maravilhosas antenadas aqui no Insta, falaram, Teca, mas fica tranquila, porque você tá amamentando. E eu recebendo essas mensagens, falei, legal, eu sei que eu tô dando anticorpos e que a amamentação é maravilhosa, mas eu não tinha pegado ainda o nível da importância e o quanto o leite da amamentação protege esse neném. Até eu receber uns relatos de estudos científicos que já existem hoje, inclusive de pediatras que mostraram comparativos do leite da mamãe. Quando o neném está gripado ou a mamãe está gripada, a cor do leite muda. E naturalmente, porque a mãe e o neném sentem a saliva na troca do peito, essa coisa surreal que pra mim... Jesus! É milagre! O bebê, pela saliva, ele passa essa mensagem para a mãe do que ele está precisando. E assim, se você está gripada, o seu corpo está produzindo anticorpos para essa sua gripe. E isso está sendo passado no mesmo momento para ela. E os anticorpos específicos, né, Cíntia? Isso é muito chocante, gente. Exatamente, exatamente. Então... E assim, se você entra no elevador com uma pessoa doente, gripada e tal,
você entra em contato, o seu corpo começa a produzir uma imunidade contra aquilo, você não vai desenvolver. Logo você passa na amamentação. Logo nas próximas mamadas você já está imunizando ela também. Isso é muito mágico. Eu fiquei emocionada. Vocês não podem imaginar o quanto eu fiquei emocionada quando eu descobri mais essa conexão entre bebê e filho, bebê e mãe, e o poder que existe nessa ligação que a gente às vezes não se toca na potência que é. A gente não tem ideia da magnitude disso, né? Não tem, não tem. E realmente a Aurora não pegou nada, gente. Tipo, a casa inteira gripada e nada, entendeu? E eu não conseguia aguentar também, às vezes beijava ela, e às vezes não estava o tempo inteiro com a máscara, mas amamentando muito e com livre demanda. Então ela estava super protegida. É, isso é demais. Então voltamos para o livre demanda. Eu só queria falar um pouquinho, né, que assim, importância realmente, né, de tentar fazer a amamentação. E que se você já teve uma experiência traumática, calma. Depois dessa live, juro que pode ser diferente. A gente tem aí um caso, né, Cíntia, de uma seguidora que depois que você veio na minha casa e fez a minha consultoria, Foi ela... Conta um pouquinho dela, só para quem talvez esteja passando por isso. Ai, Não vou falar especificamente dela, mas do caso. Sim, o bebê tava 2 ou 3 dias sem mamar. Ela acabou dando um pouco de. Acho que ela não deu mamadeira, isso foi super bacana. Ela tinha um mamilo, a gente fala não favorável, mas não quer dizer que é um mamilo ruim de maneira nenhuma, não importa o formato do mamilo. Lembrar que depois eu falo melhor sobre isso, mas que o bebê, ele massageia a areola e não o mamilo em si, né? Mas isso pode causar uma certa dificuldade no primeiro momento. E isso que estava acontecendo. E o bebê começou e não pegava, não pegava, não pegava. E ela foi muito sábia, porque ela ordenhou o leite e deu de outras maneiras que não mamadeira. Porque a mamadeira é muito fácil e ainda muda a maneira do bebê sugar, a musculatura que o bebê usa. Então acaba ficando mais difícil amamentar. Ela teria tido mais dificuldade se fosse assim, né? E daí eu fui e tal, a gente conversou, orientamos sobre a pega correta. Colocamos o bebê no seio, ele mamou e nunca mais largou. Ela tava assim, pronta para desistir. Pronta para desistir. Nem Exato, sempre porque... as pessoas não sabem que podem pedir ajuda, né? E aí, às vezes as pessoas de volta falam, mas tanto faz, se não der certo, tudo bem, compra um leite e pronto. Então, assim... o meu primeiro filho tomou fórmula e foi tudo bem, tá aí vivo, firme e forte. É um touro, nunca ficou doente. E nada então, contra a fórmula, gente, nada contra se esse for o único jeito, tá? A gente só tá falando do melhor cenário possível e de formas de tentar fazer isso acontecer. E assim, esse não é o melhor conselho, né? Eu acho que assim, quando a pessoa quer dividir, ainda mais uma situação dessa, ela quer ser ouvida. E ela vai encontrar a resposta dela. Não sou eu que vou dizer tanto faz, compra a mamadeira e dê. Eu vou dizer para ela, mas como é que tá sendo para você? Quanto que você quer isso? Você, né? E aí ela se fortalecer e dizer, não, pera, eu quero, deixa eu procurar ajuda. E não dizer que é a maneira, porque o caminho mais fácil a gente sempre sabe qual é. Mas nem sempre é o que escolhe. E às vezes, né, assim, Cintia, você tá dando tão errado a pega, por exemplo, da mamada e do bico, que o seu bico fica esfolado, sangrando. E aí você, com aquele instinto de mãe, até tenta e continua. Só que de repente você se vê, chorando, entendeu? Dando mamar e chorando. E sendo um puta do estresse. E aí você briga com seu marido, você briga com sua outra filha. E aí sua vida começa a virar o caos. E aí você desiste. E você desiste até com uma consciência tranquila de falar assim, cara, eu dei o meu melhor. Ou pior, você não desiste e não pede uma ajuda porque você fala, não, eu sou mãe, eu sei, ou então eu vou continuar. E aí você continua dando mamada com sangue, com bico esfolado, sendo que não é necessário isso. O que tá passando ali também, né? Porque quem já sentiu dor na amamentação, e eu já senti, a gente sabe, né? Eu senti nos três. E assim, você fala, não, de novo, não é possível, Exato. já tá. Meu Deus! Então, depois fica uma delícia, mas vencer esse obstáculo nem sempre é fácil, né? Então, assim, a gente precisa entender o que essa mãe quer, né? E não dar essas respostas prontas e esses resultados, né? Essas alternativas super fáceis, porque possivelmente não é isso que ela quer, né? Sim. E às vezes está aberto também a ter uma humildade, né? De, por mais que você já é mãe, às vezes já tem outros filhos, já amamentou antes,
ou você trabalha com consciência e se acha muito conectada. E às vezes a gente se fecha para uma nova informação ou para buscar ajuda, né? E aí se automedica ou se enfim. E tá perdendo uma grande oportunidade. Que graças a Deus eu tive, né, essa humildade de falar, pô, já amamentei, já isso, mas não tá tão confortável. Será que eu não peço ajuda? Ouvi dizer que tem um tal de luzinha vermelha que compra na Amazon, não sei o quê. Aí eu fui mandar para minha pediatra. E ela falou, Teca, ao invés de você comprar uma luzinha vermelha que vai fazer muito pouca ajuda, deixa eu te indicar algumas profissionais da área que têm o laser certo e vão te dar uma consultoria mais legal. Confesso que no começo eu falei assim, vai ser inútil, quase não chamei ninguém. Eu falei, eu já sei amamentar, amamentei minha outra filha, né? Tipo assim. E não, eu quase surtei quando eu conheci a Cíntia, eu fiquei super emocionada. Eu falei, eu tenho que levar essa mulher para o mundo, porque quantas pessoas não têm a oportunidade, não têm a condição, não têm o conhecimento e perdem. E aí vira uma bola de neve, porque você deixa de amamentar, seu filho fica mais doente, você gasta mais, você tem menos tempo ainda, né? E, enfim. Não, e lembrar que a gente colocou para mamar e já ficou confortável antes do laser, né? Então, assim, a gente vai falar sobre laser, mas a gente precisa corrigir a causa do problema, né? Às vezes as mulheres falam assim, meu bebê pega certo, por quê? Porque não tem lesão. E nem sempre, só porque não tem lesão, pega certo. Meu bebê não ganha peso, meu leite é fraco, parei de amamentar. Não! Então, às vezes, o bebê não tá pegando adequadamente, musculatura, tem alguma coisa ali envolvida, uma língua presa, por exemplo. Então, a gente avalia globalmente. Existem muitas coisas que podem interferir no ganho de peso do bebê. Então, não é só porque o mamilo tá perfeito e que não dói na amamentação que o bebê tá pegando certo, né? E muitas... Não, e tem muita gente que, às vezes, eu coloco no Instagram assim, se está doendo, não está certo. E aí, sempre alguém que responde, está certo sim. Então, assim, às vezes o bebê pega raso, tem bebê que é muito engraçado, fica assim, e ele faz isso aqui, assim, ó, e ele fica aqui na pontinha. E assim, o bebê adora mamar, isso aumenta o fluxo também, faz um estilinguezinho. E o bebê se habitua a mamar desse jeito. Então, às vezes, a gente consegue reverter isso. Então, é um jeitinho de mamar. Mas, de fato, gente, acredita, se tá doente, tá incômodo, sempre tem algo para melhorar. Não tô dizendo que está errado e que tudo que você tá fazendo, né, não vai ter um efeito positivo, que o bebê não tá tirando o leite adequadamente. Não é isso. Mas dá para ser melhor para os dois. Exatamente. Maravilhoso. E é muito comum, por exemplo, igual você falou da língua presa, você pode ter ficado igual eu fiquei, sei lá, eu tive filho no Einstein agora. E tem um monte dessas enfermeiras que te dão todas as informações erradas. Sinto muito, Einstein, mas assim... inclusive, médicas que trabalham no Einstein já falaram isso para mim. Dão como é que chama? A orientação errada mesmo sobre a amamentação, sobre intervalo, sobre todas essas coisas. E muitas não conseguem ver essa questão da língua presa. Então, não é uma coisa que às vezes a mãe percebe e nem no hospital percebe. Eu encaminhei, acho que esse mês, uns 4 casos para odontopediatra, que a odontopediatra falou, não, com certeza era o caso de fazer a frenotomia, que é abrir, né, fazer um cortezinho. E, assim, nessa idade, o recém-nascido é muito fácil. Você vai lá, é um piquezinho, o bebê mama na mesma hora, praticamente não sangra, é uma coisa muito simples. Mas se você não faz nesse momento, a gente não tá falando só de amamentação quando fala de língua presa, né? A gente população das palavras, né? Existem adolescentes hoje fazendo, e aí já é uma cirurgia muito maior, né? Quando à medida que se cresce, e eles fazem isso para quê? Eles fazem isso para poder beijar. Olha que coisa. Que legal. Então assim, é muita coisa envolvida ali, né? Assim, geralmente na dúvida, aquele freio limítrofe, se opta por fazer o pique, porque é muito simples e você não vai esperar anos para dizer se isso vai ter um impacto ou não. Então, na dúvida, se corta. E muita gente sai do hospital. A avaliação, né, da linguinha, o teste da linguinha é obrigatório nos hospitais por lei. Todos fazem e às vezes sai como se não tivesse nada e de fato tem. Até porque também o bebê ainda tá pequeno, né? E é quando a gente vê que a amamentação não dá
tá dando certo, a gente olha por esse freio com outro olhar. Então, não desmerecendo a avaliação do hospital, mas Claro. depois de certos dias a gente consegue identificar que realmente aquele freio é curto. Sim. Ó, pessoal que está fazendo perguntas, eu e a Cíntia, como a gente tem uma pauta enorme para falar aqui, guarda a sua pergunta, porque no final dessa live a gente vai entrar no Insta da Sada Luz, fazer uma live por lá só para responder perguntas. Eu e a Cíntia, a gente vai entrar lá, eu vou ficar lendo a pergunta de vocês e falar para a Cíntia e ela vai responder o seu caso especificamente. Então, aguenta aí até o final da live, talvez a gente responda a sua dúvida até o final dela e talvez você ainda tenha. Então, segura aí que depois a gente vai ficar 10, 15 minutinhos só respondendo perguntas. Aqui também, mana, esse vento no porpério. Gente, ser mãe é isso. Se eu for fazer essa live dentro de casa com a Olivia aqui e a Aurora aqui, a gente não vai conseguir, entendeu? Eu tive que vir pra varanda. Então, de novo, é o que é possível, entendeu? Nesse momento. Não vou conseguir fazer o perfeito. Tati, a Ayurveda linda tá aí. Enfim. Então, vamos falar sobre a livre demanda. A gente fala assim que nem a gente come com o mesmo intervalo todos os dias. Então, vamos supor que você esteja habituado ao café da manhã e comer, sei lá, um pãozinho com ovo e meio mamão. A maioria dos dias você vai ter fome de novo numa determinada hora, mas vai ter dias que você vai ter fome antes, vai ter dias que você vai ter fome depois. Nós somos assim, né? As coisas não são tão matemáticas assim. E olha que a gente come, enche a barriga, é sólido. Agora você imagina um bebezinho que tem o estômago desse tamanho, que enche de líquido, leite materno, de fácil digestão, é um leite que não pesa, né? E aí ele tem fome 1h30 depois e você fala para ele, não, vamos esperar daqui 2 horas, você vai mamar de novo. Então, isso Ou então querer porque as mães têm isso, ainda mais quando tem a influência, às vezes, de vó. Desculpa, vós, amo a minha mãe e a minha sogra, elas são nota mil, mas às vezes vó vem com os conceitos antigos que neném bom é neném gordinho, é neném que mama 10 minutos em cada peito e tem que estar saindo leite pelos olhos, entendeu? E olha o tamanho, mostra de novo, Cíntia, o tamanho que é o estômago de um recém-nascido, galera. Esse é recém-nascido, esse é olha isso. Perto do dedo da Cíntia, gente. Olha isso, olha o tamanho que é. Do mesmo jeito que cabe pouco, né? Digere rápido. Digere rápido. E aí você tem aqui, ó, com 15 dias e olha com 1 mês. Aumenta bem. Então, assim... Isso que é interessante. O salto, né? A diferença que é do recém-nascido de 7 dias, de 15... E 1 mês. E então, 1 mês. Então, a tendência é que as coisas... É que assim, quando a gente está vivendo aquele momento, principalmente quando é primeiro filho, a gente tem a ideia, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu precisaria amamentar a cada 40 minutos, cada 1 hora, cada 1h30. Então, assim, é assustador. Você fala, nossa, eu não imaginei que fosse assim. Mas o estômago vai crescendo, o volume de leite aumenta, né? A produção da mulher aumenta. O tempo do esvaziamento gástrico vai aumentando, então demora mais para fazer essa digestão, demora mais para o bebê ter fome novamente. Então, e aí que entra a chupeta. Isso é uma coisa legal da gente dizer. O bebê vem de fábrica com o instinto de sugar, 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 sugar. Por quê? Porque ele tem o instinto de ir atrás do alimento. E é assim que ele vai atrás do alimento, é sugando. Então ele tem... Tanto que assim, você vai trocar a roupa do bebê, alguma coisa passa aqui, ele... né? Você põe pra rotar o bebê. E aí você fala, nossa, ele ainda tá com fome, né? Então, a gente pode até falar sobre isso um pouquinho, dos sinais de fome. Mas assim, o bebê, ele é sugador. Quando você põe uma chupeta no bebê, em qualquer momento, mas nessa primeira semana, o bebê tá ali, tô sugando, tô calmo, tô tranquilo, tô deglutindo saliva. Então, assim, ele não tem essa percepção de, não, eu tô com fome, não é chupeta que eu quero, seio, eu quero mamar agora. Então, essa é a questão do bebê. A questão da mãe para aumentar a produção de leite da mãe, você precisa colocar a boquinha no mamilo e dizer, produza mais, produza mais, produza mais, produza mais. E o bebê tá fazendo isso na chupeta, produza mais. E a mãe tá passando ilesa por esse estímulo. Né? A mãe tá achando que esperar as 3 horas que ela viu que acha bonito, ou porque leu alguma coisa, o peito tá lá criando leite, né? Naquelas 3 horas.
Porque ela precisa do estímulo. Exatamente. A gente tem as fases da lactogênese, né? Que é da produção de leite. Então, todo o desenvolvimento da mama, que é na puberdade primeiro, depois na gestação tem o estímulo hormonal, tudo cresce de tamanho, as coisas começam a funcionar de outra maneira. No pós-parto imediato, ainda é uma questão hormonal, então o leite sempre vai descer, tendo estímulo ou não tendo estímulo. Mas a manutenção da lactação daí para frente depende de estímulo. Então, quanto maior o estímulo, maior a produção de leite. Por isso que, se você está complementando, por exemplo, né, e você está em dúvida, né, se realmente você precisa ou não desse complemento, é uma coisa para você pensar, porque se você diminui o intervalo, se você começa a fazer livre demanda, a produção vai aumentar. Provavelmente você não vai precisar do complemento. Então, isso é uma estratégia que a gente usa muito quando a mulher já começou a complementar. De repente, a gente usa a bomba, retira esse leite ordenhado e substitui a mamadeira. E aí, consequentemente, eu aumento a produção de leite dela. Quando a gente vê que a gente está substituindo todas as mamadeiras, a gente põe só o bebê no peito e pronto. Lembrar que, né, a gente fala mamadeira, a gente fala de leite artificial. Mas a gente tem outras alternativas para oferecer esse leite. Até tenho aqui, deixei para vocês, que é o copinho. Eu tenho vídeos bacanas do bebê mamando no copinho. Depois a gente pode, de repente, publicar e para as mulheres verem como é. Mas o bebê, ele mama como se fosse um gatinho. Ele põe a linguinha, ele vai mamando bonitinho. Que para mamar o seio, o movimento de língua do bebê também é importante. Então não difere muito. E aqui não tem confusão de bico. Então, tudo que não tem bico vamos dizer que é amigo da amamentação. Outra alternativa é a colher dosadora. Ó. Deixa eu ver. Olha, gente, eu nunca tinha visto isso, Cíntia. Você tá vendo? E Sério, assim, gente, eu nunca vi nem o copinho nem esse negócio. Olha que coisa maravilhosa. Não que eu já tenha precisado, mas... e legal, assim, porque é um sistema fechado, às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras. Eu brinco que quem fala assim, ai, vai chorar pelo leite derramado, é quem ordenhou, né? Porque você faz aquela máquina, choque, choque, choque. Aí você bate a mão e derruba o leite. Meu Deus do céu. Então, assim, aqui é um sistema fechado. As pessoas ficam mais seguras. E o bebê na colherinha como se fosse mesmo... vai... Então, não tem a interferência do bico. Qual é o maior problema do bico? Quando a gente mama no peito, a gente usa alguns músculos, então nessa região, que são ativados para fazer uma boa sucção. Quando a gente coloca uma chupeta ou a mamadeira, o músculo predominante é o orbicular da boca, que é o que faz esse bico. Quando essa musculatura está contraída e fortalecida, ela deixa as outras em segundo plano. Então as pessoas às vezes falam assim para mim, mas eu dou mamadeira, dou chupeta e não tenho confusão de bico, porque o meu bebê está mamando os dois. De fato está mamando os dois. Existe sim momentos que o bebê se nega a pegar o peito, isso geralmente demora ali um mês e meio. Então às vezes ela acha que tá tudo bem e lá na frente as coisas vão começar a apresentar certas dificuldades. Mas é fato que se o bebê tá mamando mamadeira e tá mamando no seio, ele não tá ordenhando na potência que ele ordenharia se não tivesse mamadeira. Os estudos falam que a chupeta pode ser ruim, mas a mamadeira é muito pior. Então, por exemplo, uma dúvida aqui. Vamos dizer que, sei lá, a mãe, ela tira o leite dela, porque ela tem que trabalhar ou por alguma situação que aconteceu. E aí, geralmente, você fala assim, não, tá tudo bem, porque quando eu chegar em casa, eu continuo, é o que você falou, né? Ele também pega meu peito, então eu dou o peito, mas quando eu não tô em casa, ele mama o meu leite na mamadeira. O que você tá me falando, vê se eu entendi, porque isso tudo é novidade pra mim também. Claro. A ideia é tentar substituir esta mamadeira por uma dessas opções que você mostrou agora. Exatamente. É isso? Exatamente. Olha, gente, eu fui super dessa mãe. Que quando tinha que dar o meu leite para a Olivia, na época da Olivia, ela tomava mamadeira tranquila e também mamava no meu peito. E eu falei, tranquilo, ela não faz confusão nenhuma, porque ela nunca retirou meu peito. Tá nos dois. Exatamente. Só que daí ela então diminui um pouco o fluxo quando ela vai pro peito. Se ela se acostuma com a mamadeira. Ela não fica mais tão efetiva
na amamentação, tão forte, não ordenha um volume de leite que ordenhava antes. Então, é isso que acontece. Então, legal também, só para falar assim, gente, não significa que a Cíntia tá falando assim, vocês não podem sair de casa, vocês não podem complementar. Não é isso, mas é que se for complementar, tentar fazer de uma forma que não... Que não interfira na amamentação e na produção de leite, exatamente. Porque a mamadeira, a gente fala muito que a mamadeira, ela faz um overfeeding. Alimenta além da conta. Por isso que a leite de mamadeira, o leite artificial, a mamadeira em si, é relacionado à obesidade. Porque quando o bebê está mamando, ele faz um esforço para matar a fome e a partir do momento que ele se sente saciado, ele para. Porque demanda dele mamar. A mamadeira não. A mamadeira é quase um foie gras, né? E o bebê abre a boca e glom, 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 glom. Ele dificilmente nega. E a mãe tá achando lindo o bebê gordo, né? Porque acha que o bebê gordo é bebê saudável. Exatamente. Então, assim, a mamadeira, ela é passiva, né? Se eu pego uma mamadeira, não com esse bico, mas de mamadeira, e eu viro assim para baixo, o leite flui. O peito não. Então, o peito é necessário fazer uma força na mama para extrair o leite. E na mamadeira, não. Então, por isso que a gente fala tanto na obesidade relacionada à mamadeira. Uau. Né? E aí, outra coisa que a gente falou brevemente aí, mas só porque eu achei engraçado, porque, por exemplo, eu já ouvi muito, inclusive já ouvi de médicos, e fora um monte de mãe que fala assim, mas eu acho tão lindo o bebê com chupeta. Não tem como, a coisa mais linda é sair da maternidade e ver aquele bebê com a chupetinha na boca. E aí a gente falou disso um pouquinho aqui em casa, né, Cintia? Que assim, mães que ainda têm outros filhos e tem mil coisas, sabe que às vezes é muito difícil não dar uma chupeta. Mas sabendo os momentos onde vai ser menos prejudicial, né? E com a consciência que você falou, fica mais interessante. Então, por exemplo, o neném tá chorando, agora que a gente entende que os nenéns recém-nascidos têm o estômagozinho daquele tamanico quando nasce, depois de 15 dias já cresce um pouco mais e mais e mais. Isso significa que, sim, no começo tem uma demanda maior em termos de tempo e também elimina mais rápido, por isso que eles ficam, né, mamando com mais constância. É evitar dar essa chupeta nesses momentos no lugar da fome, né? Explica essa história que eu não tô sabendo colocar direito aí, para não... Assim, a gente sempre fala, em nenhum momento a gente vai dizer assim, nossa, a chupeta é bacana, a chupeta não interfere. Isso você dificilmente vai ouvir de um profissional que trabalha com amamentação, né? Uhum. Mas a gente tem que ter empatia e uma coisa que é o respeito, né? Se eu falo que eu sou uma profissional humanizada, eu tenho que ver o lado do outro. Então, eu tenho que aconselhar, eu tenho que expor os riscos e a escolha é dela. Eu não posso julgar, né? Eu já atendi paciente que fala, nossa, na primeira amamentação, quando a pessoa veio me ajudar, ela falou para mim, você não quer amamentar? Dando chupeta? Empatia que vai, né? Outra coisa é você sentar e dizer, olha, vamos olhar para isso dessa maneira, expor os riscos. E assim, é uma escolha da mulher, né? Sempre vai ser uma escolha da mulher. Mas assim, nunca vai ser bom, mas colocar a chupeta, porque não deu 3 horas, e deixar o bebê com a chupeta até dar 3 horas, esse é o pior uso da chupeta que a gente pode imaginar. Porque daí lá na frente, o comprometimento do ganho de peso, né? O bebê é como se fosse uma musculação. Então, você imagina que eu pego uma coisa super levinha aqui e fico fazendo, né, esse movimento o dia inteiro. Sobe, desce. O dia inteiro, esse movimento. No final do dia, sem peso, ai, tá pesado. Não aguento mais fazer esse movimento. Então, se eu fico o dia inteiro chupando chupeta, a musculatura vai ficar cansada. E isso vai ter interferência, vai ter impacto na extração de leite. Então, assim, a gente precisa sempre olhar para a chupeta com maus olhos. E isso é que faz a diferença, assim, porque se a gente não fala, a mulher não vai fazer ideia do que a chupeta pode fazer, né? E isso é uma coisa. E só dela ter ideia, ela vai dizer assim: não, não dá chupeta, não, daqui, deixa eu amamentar. Nossa, amamentei, o bebê tá, né, mamou pra caramba, continua chorando, tá com cólica, tá regurgitando, não posso mais dar leite. Gente, agora ele não quer mamar, tá bom, vou dar um pouquinho da chupeta, vou ceder um pouquinho da chupeta.
né? Se ela não tem a menor noção disso, ela vai dar chupeta para retardar a amamentação. Então, Não, e você deu o exemplo perfeito, Cintia, que foi exatamente esse, porque você me deu uma consultoria, então eu tô usando a chupeta dessa forma, né? A Aurora tem muitos gases, muita cólica, um possível refluxo também. E então, assim, eu vi que ela, depois de mamar bastante, e eu tô fazendo livre demanda, então que seja o período que ela quer, o intervalo que ela quer, ela ainda ficava com aquele incômodo, não sei o quê. E assim, inteira já empapuçada de leite, que se eu desse mais leite ia ser pior ainda pro refluxo, ela ia ficar regurgitando. Aí eu dava um pouquinho de chupeta. E eu fui postar essa foto, que a Olivia tá abraçando a Aurora, logo depois desse momento que eu dei a chupeta. Tanto que foi difícil eu tirar a foto, porque ela ainda estava super incomodada com a barriga. E eu recebi uma mãe que eu sei que o intuito dela era me trazer um conhecimento, a importância. Mas a maneira que ela falou foi tão dura, assim, ela não percebeu, mas assim, porque e aí eu tentava explicar e meu, por mensagem, sabe assim, ela não tem noção do todo, de como eu tô usando, enfim, de tudo. E aí ela falava assim, mas é muito cômodo pro adulto ou pro ser não sei o quê. Eu tenho pena do neném, porque, enfim, fez um julgamento que eu falei assim, calma, se o seu intuito é ajudar, não faz dessa maneira, sabe? Porque assim, falar que eu não tô querendo me doar para minha filha, porque eu tô dando uma chupeta no momento que eu tô fazendo com consciência para dar conforto, é demais, entendeu? Você, tipo, no momento onde você tá nos seus 1 mês de vida com o seu neném, se adaptando, tentando entender se é cólica, se é refluxo, o que fazer para ajudar, e aí você recebe um julgamento desse, é muito duro, sabe? Então, assim, se você quer ajudar, procura lapidar a forma que você vai falar, que é muito importante, né? Quando a gente quer ajudar a mamãe, é o que você falou. Não adianta chamar uma mulher, você não quer amamentar, você tá dando mamadeira e chupeta, você é péssima, então você não... Pô, calma, a gente tá dando o nosso melhor, né? Então... Não, e entender que o profissional é um profissional. Sim. A mãe é que vai fazer as escolhas para aquele bebê, né? Você vai, lógico, você vai falar, vai explicar o que a ciência fala sobre isso, mas você tem que ter respeito e empatia, né? Não somos nós, profissionais, que vamos decidir se a mãe vai fazer livre demanda, se não vai, se vai dar mamar com horário marcado, se vai dar chupeta, se vai dar mamadeira. Tem mãe que fala, eu vou dar mamadeira desde o início. Ah, mas tem o copinho. Não, eu vou dar. Ok, a decisão é dela, é o filho dela, é a vida deles. A gente tenta ajudar, entre aspas, né? Tenta passar, mas assim, a decisão é dela, sempre, sempre. Claro. Muito bom. Tá, E então... uma coisa que a gente não falou da livre demanda, né? Para entender um pouco, assim, às vezes a gente tem uma criança que termina de almoçar, dali 1 hora e pouco, pede uma banana. Ninguém fala para essa criança, não, banana agora não, você almoçou faz 1 hora, só daqui a 2. Ninguém faz isso. Por que que a gente faz isso com os bebês? Né? Porque os bebês não falam. E quando eles não falam, e eles não dizem eu quero, tá? A gente tende sempre a achar que é outra coisa. E realmente, de fato, às vezes pode ser outra coisa. Então é sempre legal ter um checklist, né? É fralda, é sono, né? Tá calor, é frio, o bebê tá entediado, tá muito barulho, enfim. Mas assim, não é nenhuma dessas outras coisas. Pode não ser fome também, mas na maioria das vezes mamar vai acalmar esse bebê. Então, ok, tudo bem. Tudo bem. A amamentação melhora mais do que a menos. Né? Na dúvida, pode amamentar mais uma vez. Ah, mas acabou de sair do peito, começou a arranhetar, né? Reclamar. Posso dar? Lógico que pode. Né? Ah, mas meu peito tá doendo muito. Mas então a pega tá errada. Exatamente. Aí a gente precisa corrigir de outra maneira. Tem muito essa ideia de que o bebê, ele nasce para manipular a gente. Né? O bebê, ele vai vir, ele vai querer colo. Você não pode dar, porque ele vai ficar mal acostumado. Imagina. E assim, nossa, cuidado. Tem mães que falam pra mim, às vezes o bebê tá chorando, falam, você não quer pegar? Pode. Aí eu, pode, seu filho. Aí todo mundo fala que eu não posso pegar, que eu não posso ficar com ele no colo. E aí eu falo, o que que teu instinto de mãe fala? Que vontade você tem? Eu tenho vontade de ficar com ele pertinho de mim o dia todo. Pois fique. O que que você acha que isso pode trazer de ruim pro bebê? Aí vai ficar mal acostumado.
Bebê não faz essa relação de causa e efeito que a gente faz, né? O Sim. bebê não tem isso de, ai, vou chorar agora que a minha mãe sentou para almoçar. Ah, vou chorar porque aí ela vai vir aqui, né? Porque é sempre assim, né? Só a gente sentar para comer que o bebê começa a chorar. Lógico. Então, assim, e não é, a gente tem que enxergar o bebê de outra maneira, né? O bebê E tem. eu tenho uma amiga que fala assim: eu nunca vi alguém ir para terapia por sobra de amor, excesso de colo, excesso Exatamente. de peito. Eu já vi muita gente ter que tomar antidepressivo, todos os tipos de remédio, fazer terapia, porque não teve colo, porque não teve mãe, porque não teve uma série de coisas. Então, assim, essa amiga é dessas que, assim, o neném dorme na cama dela até hoje, mama no peito, o neném tem 3 anos de idade, ela dá colo o dia inteiro. E é muito comum das mães também falarem, meu, mas será que não tem um limite? Será que não é demais? Será que não vai mimar? E ela fala assim, olha, e ela teve uma experiência em relação à mãe dela muito traumática, onde a mãe deixava ela muito sozinha, desde pequena, não dava mamar, não dava aquilo, não dava colo. Ela falou assim, eu até hoje tenho que lidar com os pepinos de quando eu era pequena por causa dessa falta de acolhimento. Então, eu quero é que sobre pro meu filho. E aquilo, nunca vi alguém ter que se tratar por sobra de amor, né? Então, Exatamente. E não é uma coisa é dar tudo, e a gente está falando disso, né? De amor, de apego, de carinho, de atenção. Outra coisa é ser permissivo né? claro, Completamente diferente. O que a gente claro. está falando aqui é de carinho, apego, amor. Então, isso. E lembrar, gente, que fazer livre demanda e fazer essa maternagem, que cada um vai escolher a dose e o seu próprio equilíbrio, não é de todo fácil. Ninguém é raivosa, ou brava, ou meiga, ou ninguém é só uma coisa. Então tem Claro. dias que acordar à noite para mim é muito foda acordar à noite. Porque eu acordo de mau humor, eu acordo muito brava, porque assim, não dou conta, não aguento mais, eu quero dormir. Vai ter dias que a gente vai acordar feliz da vida e que acordou pra caramba à noite. Vai ter dias que a gente vai dormir a noite inteira e vai acordar brava também. Então, assim, se acolhe, né? Se respeita, se cuida, entende que vão ter dias melhores e dias piores e que a gente sempre, né? Ninguém acorda dizendo assim, hoje eu vou surtar, porque hoje a hora que quiser mamar é curta, assim, e faz parte dessa desse colo, né? Peça para alguém dar esse colo, se retira, vai tomar um banho, vai descansar, vai dormir, volta mais energizada. Então a gente não está dizendo aqui que é super fácil fazer livre demanda, que deixar o bebê no colo o tempo inteiro é super. Não, vai ter dias que você não vai querer e todas nós somos assim. Uhum, Escolhe o caminho do meio, né? claro. E outra coisa também sobre a livre demanda, para não assustar as mamães achando que vão ter que ficar dando peito a cada 30 minutos, a minha experiência agora, eu não fiz livre demanda com a Olivia, eu tinha essa questão, ainda mais que eu tinha lido esse livro dos crianças francesas não choram e não sei o quê, e eu sou muito brava e rígida com algumas coisas, e eu falei, não, minha filha vai ser dessas e tal. E lógico que mãe o que mais faz é pagar a língua, né? Oh. Mas eu fiz um equilíbrio, eu tentei fazer um equilíbrio, mas eu tinha essa história de tipo assim, pelo menos 3 horas, ou quer dizer, menos de 1 hora eu não dou de jeito nenhum, ou menos de 1 hora e meia, uma coisa assim. E muitos médicos falam isso, falam assim, ó, menos de 1 hora ele vai só chupetar o teu peito. Enfim, com a Aurora, Sabe quanto o bebê mamou, né? O peito não vem graduado aqui, 10, 20, 30. Ah, não, mamou o suficiente, agora espera. Não dá para saber. Não e dá. principalmente no comecinho, né? Lembrando, mostra de novo para caso alguém tenha entrado aqui agora, Cíntia, só para eles verem o Olha tamanho o tamanho do estômago. do recém-nascido, esse primeiro pequenininho, do 3 a 5 dias, 15 dias e 1 mês. gente, é impressionante. Eu fico chocada com esses gadgets que você trouxe. Fez muita diferença para mim. Porque Visualizar. isso, materializar. Porque o tamanho de uma uva, o estômago do neném, você fala, meu, não tem como ele mamar muito, não tem como ele segurar muito tempo. Então ele tem. Ligando aqui, por isso que tá dando esses cortes, mas enfim, tô dando end pra pessoa se tocar. E o mais interessante é que eu optei por fazer livre demanda mesmo antes de ter a consultoria com a Cíntia. E na primeira semana que eu chamei a Cíntia, porque eu já estava tendo um desgaste no bico do peito que
estava me incomodando bastante para amamentar. Com essa sua explicação foi engraçado, porque a Aurora nunca quis mamar, nunca chorou, não é que nada antes de 1h40. Assim, pra vocês terem ideia, a Aurora fez 1 mês ontem, e geralmente o intervalo que ela dá fazendo livre demanda, ela mama de manhã, geralmente entre 2 horas, 3 horas, é o intervalo dela, e à noite ela tá fazendo 4, 5 horas. Então, assim... Então, uma coisa legal, assim, vamos entender a demanda de uma outra maneira. Você acorda, toma café no hotel, come pra caramba. Aí vai almoçar, come uma feijoada. Você não janta. Por quê? Porque a gente comeu tanto, tá tão cheia de comeu pesado, né? Esse alimento teve tanta caloria que não vai sentir fome no final do dia. Ali é isso. Se o bebê mama durante o dia, ele enche o tanque. Né? Ele tem o aporte de calorias que ele precisa, a tendência é dormir melhor à noite. Eu sou consultora do sono e eu gosto muito de atrelar essas coisas, uma coisa a outra. Então, a livre demanda